Rapidinho, pessoal. Hoje a nossa aula tem a ver com o que eu fui fazer lá em Londres também. Falar um pouquinho da viagem para vocês, acho legal compartilhar algumas coisas, embora quem já olhou o Instagram lá, eu já compartilhei. Teve dia que eu colocava acho que 50 stories lá. Botar na minha cara. Fui lá também. Bom, pessoal, primeiro, eu fui para um congresso falar sobre revestimento cerâmico, que não é uma realidade tão utilizada lá para eles, mas a gente, dos que estavam ali, era a gente de Portugal que usa mais. Né? Então tinha gente do mundo inteiro, foi bem legal, tinha gente da China, África, Europa, tinha uma galera, Estados Unidos, e tinha muito brasileiro também. Sempre tem, né? Quase metade era português e brasileiro. Eu achei que eu ia chegar lá, mas tem um brasileiro chegar lá. Mas foi legal. Primeiro que foi um desafio para mim, foi um negócio diferente, porque eu nunca tinha apresentado em inglês para um público técnico ainda, que deixa mais. Achei que eu ia dar uma cagada, mas foi tranquilo essa apresentação. Fui falar um pouquinho do meu trabalho aqui com revestimento, que a minha especialidade maior é revestimento, essa parte, que a gente chegou na matéria agora. E falei um pouco da pesquisa que a gente... Foi um TCC de Biel, que eu tinha falado para vocês, que eu apresentei lá o resultado que a gente teve no TCC aqui. Mas, esquecendo um pouquinho do lado do congresso, gente, eu fiquei impressionado com obras lá. Muita obra. Acho que eu não postei de vídeo ali no Instagram, acho que nem 20% das obras que eu vi. Porque senão ia ficar até repetitivo. Porque lá tinha muito a mesma metodologia, que é aquela que eu postei, que tinha o fosso do elevador central, né, feito com um painel deslizante, e eu expliquei para vocês semestre passado, né, com painel deslizante, e ao redor o cara faz estrutura metálica em volta daquilo. Então, basicamente, muito prédio desse tipo, eu não ficava mostrando todo dia a mesma coisa, mas, gente, todo quarteirão tinha uma obra, e não é obrinha, assim, sabe? Isso que eu fiquei impressionado. É uma obra grande, cara, tipo, edifício de 20 pavimentos para cima, edifício de 50 pavimentos, eu vi execução lá, muita coisa grande. Muita obra. Fiquei realmente impressionado. Lá tem muita oportunidade. Está com muita oportunidade lá. Mas, aí tem o inglês, né? Tem que pegar o inglês para estudar. Não adianta. Né? A minha demanda de estudar inglês partiu de uma oportunidade que eu perdi. Quando eu estava, antes de eu entrar na graduação, antes de eu fazer engenharia ainda, eu consegui aprovação em 5 universidades americanas para jogar vôlei. 5. De escolher ainda. Não fui porque eu não sabia uma palavra ainda. Para poder ir, tinha que fazer uma prova, que é uma espécie do vestibular deles, que é o SAT. Nos Estados Unidos é o SAT, chama SAT, SAT. Uma espécie de vestibular, uma prova de conhecimentos gerais, para avaliar o que a pessoa aprendeu no ensino médio, etc. Não sabia nada de inglês. E aí eu perdi essa oportunidade. O problema é que para jogar no esporte universitário americano, também tem limite de idade. Aí depois eu tentei até pegar o inglês para tentar ir de novo, mas aí a idade passou. É tipo 23 anos o limite para entrar, um negócio assim, tem que ser bem novo. Aí eu perdi. Eu falei, cara, agora também vou estudar esse negócio e peguei para aprender. Foi aí que eu comecei a estudar inglês. Mas eu fiz escola de inglês, mas o que mais me desenvolveu foi o período que eu estudei sozinho. Mais envolvido. Tem muita oportunidade lá para quem se interessar. Talvez o problema seja realmente agora, que ano que vem, a Grã-Bretanha, né, sai oficialmente da União Europeia. O prazo deles é o final de março para fechar o acordo. É uma discussão isso lá, estão até falando de talvez reverter a possibilidade de saída, porque tem muito bolo nisso, que a moeda deles vai desvalorizar, é um mundo danado. Ao meu ver, eles ganham muito mais estando na União Europeia do que perto, mas enfim. E aí, pra gente, vai ficar um pouquinho mais difícil o acesso. Vai ficar tipo os Estados Unidos da vida, tem que ter visto. Não que seja difícil de entrar, mas tem que ter visto, porque já é diferente do que agora. Você vai simplesmente com o passaporte igual na Europa toda. Né? E lá também já tem um critério um pouco maior. Você chegar lá, né, diferente da Europa, você chega, você passa na imigração, mas lá o pessoal dá um arrojo maior. Muita gente, inclusive quando eu fui entrar, fiquei 2 horas na fila da imigração, a galera ficando bloqueada. Assim. Também tem gente de todo jeito, tem gente que chega lá e você vai. Não sei. Cheguei, tem que passear, cadê as reservas? Não, vou descobrir agora. Não, eu tenho uma história engraçada.
Bom, tive a oportunidade também, fui para Cambridge e Oxford, que são duas das universidades mais antigas do mundo. Foi uma experiência muito legal também, pessoal. A estrutura, você vê uma universidade que funciona tipo, desde 1300. Não dá nem para imaginar, você não estudava nessa época. 1300, um prédio de 1300, com faculdade que começou em 1300. Muito louco isso. Coisa de doido, né? Mas enfim. 2 séculos antes. E aí, mais ou menos isso que eu presenciei lá. Bom, pessoal, por conta da viagem eu cheguei, já corrigi a prova de vocês, mandei. Eu tentei até corrigir de lá, só que quando eu viajo assim, eu fico em rosto. Se alguém já ficou em rosto. E é legal pra caramba, eu gosto, porque pra mim, hotel é pra dormir. Então é quarto compartilhado, não é que chama albergue, né? O conceito de albergue é um pouquinho diferente, não é de mendigo não. Mas você acha umas loucuras lá, um povo meio doido, mas você fica em quarto compartilhado. E cara, todos que eu ficava, a internet estava literalmente um lixo. Eu tentava achar a internet, tipo, até a metade da viagem eu tentava sentar para fazer as coisas, aquela lentidão, aí eu cheguei e eu desisti. Aí eu parei de tentar e eu até mandei mensagem para vocês, falando que ia mandar a nota na volta. Mas assim que eu cheguei, eu mandei. Só que o que aconteceu também? De lá, se eu não conseguir corrigir direito, não ia conseguir nem gravar a aula, que é essa aula que teve da eleição. Essa semana foi uma semana muito tensa para mim, por conta das bombas que viraram por causa da viagem. Se eu fosse olhar as minhas coisas que eu vou fazer, não tinha nem ido nessa viagem, mas eu falei, vou. Eu podia perder a oportunidade, fui. Mas aí também, eu vou fazer uma coisa diferente na gravação lá. Por quê? Teoricamente, a gente tem 3 aulas da prova, certo? Nosso conteúdo ele começa por alvenaria, depois passa por revestimento, depois tem a parte de impermeabilização, aí o último conteúdo ele fala uma parte sobre inspeção e diagnóstico. Então o que eu vou fazer? A aula de revestimento, eu gosto muito que ela seja aqui, ó, no tato, presencial. Então eu prefiro, porque na lógica eu daria aula de alvenaria primeiro. Só que eu vim hoje com a aula de revestimento para vocês. Aí eu vou gravar 2 aulas separadas. Eu vou separar para não ter confusão. Vou gravar na sequência. Vou gravar 2 conteúdos. Vou gravar o conteúdo de alvenaria e o conteúdo de impermeabilização. Em vídeos separados e vou postar lá. Tá? Tentarei fazer isso até o mais tardar no final dessa próxima semana. Tá? E aí a nossa última aula vai ficar em inspeção e diagnóstico. Beleza? Então assim, na verdade o conteúdo ele vai, por isso que eu vou gravar separado, porque senão ele vai ficar misturado, porque teoricamente no Black, lá, se eu olhar o material da disciplina, é alvenaria, revestimento e impermeabilização. Então, eu estou passando o revestimento na frente da alvenaria. Se não tiver última aula. Oi? Se não tiver a última aula. Não, a última aula vai ter. Dia 3 de novembro. Está para dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro, ainda vai ter um Enem aqui, né? Aí vai começar a... Eu também falaram que não vai ser aqui, não. Não? Não vai ter Enem aqui, não. Vai ter, não? O segundo é aquele. Eu sei que não vai ter mesmo, não, porque o presencial a gente tem aula dia 3 meses que vem. Por exemplo, a disciplina de sábado do presencial não teve aula agora. Feriado, eleição e agora semana que vem é eleição de novo. Então o IESP já não ia emendar no feriado dia 3. Agora que não existe a menor possibilidade de quem pensou até em viajar não vai mais, porque não tem como. Não tem mais aula quase no presencial. Tem 3 aulas no KP2. O presencial está muito complicado também. Então vai ser se der para disponibilizar todo o material. Sim, está pronto já. Esse aqui eu mando aqui hoje. Pessoal, então vamos começar que essa aula é bem legal, tem muita aplicação. E foi um pouquinho também do que eu fui apresentar lá. Olha só, gente. Então a gente vai falar sobre revestimento, com foco aqui, sobretudo, em revestimentos argamassados e reagentes cerâmicos. Se você olhar, esse é o enfoque dado lá no material também. Inclusive, quando a conteudista foi fazer, eu fiz reunião com ela e eu falei, ó, quando você for falar de revestimento cerâmico, bota aí a revisão da norma. Ela colocou lá. Tem um vídeo lá falando da revisão da 13755, que é a norma que eu vou falar muito aqui hoje. Tá? Então é isso. Vamos, como eu falei já, essa aula nossa de patologia aqui é muito mais visual do que o material. Então o material ele tem um material base para você estudar sobre aquele sistema. Mas aqui eu trago estudos de casos reais, né, para a gente compartilhar coisas que aconteceram e refletir em cima disso. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O nosso sistema de revestimento está inserido aqui, concorda?
com vedações verticais externas e internas. A camada de vedação como um todo ela tem que durar 40 anos. Tá? Camada de vedação como um todo. Só que o revestimento está inserido dentro dessa camada. Se você pegar a norma de desempenho, ele está aqui. Ó, tem revestimento interno aderido e revestimento de fachada aderido e não aderido. Nosso foco da aula acaba caindo aqui, porque são onde acontecem os maiores problemas, na parte externa do que na parte interna. O revestimento de fachada ele tem que durar 20, ou seja, se você já pega aqui, ele dura metade da vida útil do sistema como um todo. Então você já percebe que, pela própria norma de desempenho, você já tem um conceito que você vai ter que trocar esse investimento em algum momento. Ele não dura para sempre. Né? Então manutenção significa também manutenção de troca. Tá? Mas de maneira geral também não é que ele vai dar 20 anos e ele acabou. Não, está aí em Portugal para dizer isso. Revestimento cerâmico de mais de 100 anos aplicado lá até hoje. Tá? Mas vocês vão ver que a quantidade de variáveis para trabalhar com revestimento cerâmico é muita. Por isso que a gente tem tanto problema hoje. Porque controlar essas variáveis não é uma tarefa fácil. Mas aí chegou isso aqui, ó, 2017. Tá? Reportagem. Essa reportagem aqui ó, de agosto. Aí anunciou, vai sair a revisão, tal. Aí chegou novembro de 2017, 14 de novembro, vai fazer um ano agora, revisão da norma de fachada. Então essa norma é a diretriz básica da nossa aula aqui. Por quê? Muitas das coisas que veio nela já eram boas práticas que a gente estava fazendo no mercado, além do que a norma pedia. Por quê? Com o tempo foi se vendo que determinadas coisas deveriam ser feitas daquele jeito. Por exemplo, já não se usava para edifícios altos, por exemplo, a C2 da fachada. A massa colante tipo 2. Já se usava a C3. Mas teoricamente, por norma, você podia usar a C2. Porque a C2, o conceito dela é o quê? Revestimento externo. Estou fazendo revestimento externo. Mas a galera já usava a C3. Porque a C2 dava problema na fachada. Aí na revisão da norma, saiu escrito. Você deve, obrigado, a usar a C3. Com exceção de fachadas de até 15 metros de altura, onde você pode usar a C2 mediante consulta ao projetista. Então, essa norma nova, ela traz muito essa palavrinha, consultar ao projetista. Por quê? Nela está escrito agora, com essas palavras. É obrigatório ter projeto de fachada. Obrigatório. Obrigatório significa dizer que você de fato é obrigado a fazer? Obrigado? Alguém te arrasta para fazer? Não, ninguém te arrasta. Igual se quiser construir um prédio sem projeto estrutural nenhum, você pode. O problema, aliás, não pode depois de fiscalização, mas uma casinha ali que não tem, você consegue. Estou falando assim, deu problema, você não é responsabilizado? Então o que eu quero te colocar nessa situação? Então está escrito que é obrigatório. Você não tem o projeto de fachada, deu problema, a responsabilidade é sua. E ela coloca, esse projeto não tem necessidade de ser terceirizado. Ele pode ser feito pela própria empresa, desde que seja feito. Ela coloca desse jeito lá. Acho que isso aí foi um pouco tiro no pé também. Acho que não deviam ter colocado isso lá, porque isso ferra, de certa forma, com o mercado de quem faz projeto. Porque é meio que assim, você passa o projeto pro cara, vamos supor que você faz o projeto de fachada para a empresa. Aí o cara ele vai pegar a manha do projeto e aí ele vai pegar e fazer. Mas enfim, não mudaria nada também, porque estrutural ninguém tem pedido de fazer, precisa ser engenheiro. Então, tudo bem. Nossas vantagens do revestimento cerâmico. Eu particularmente acho o revestimento cerâmico mais bonito que existe. Desde quando está bem executado, mas também é o que mais tem problema. Né? Hoje de manhã mesmo, essa semana, como eu falei, estou lascado, tenho que entregar um laudo semana que vem, estou escrevendo, então qualquer hora que eu sento, estava escrevendo um laudo da fachada de um prédio. Acordei um pouco mais cedo, já dei aula de manhã, acordei um pouquinho mais cedo para escrever, estava lá listando os problemas que tudo eu vou falar com vocês aqui agora. Vou até abrir um pedaço do laudo, que está aberto aqui, que eu estou editando ele, toda hora eu sento um pouquinho e escrevo. O processo de fazer laudo ele é o mais chatinho, tipo, fazer inspeção é legal, tá? Na hora que você senta no computador para escrever, é pior que escrever TCC. Não, é pegar a mãe. Pessoal, então vamos falar dos problemas. Quais são os nossos problemas? Bom, primeiro,
Você já deve talvez ter tido contato, quem mora em apartamento aí, que teve problema em revestimento de alguma forma no seu apartamento, pode ter tido contato com reunião de síndico, essa história toda, de troca de revestimento, fazer ensaio, né? No meu não tive, mas meus vizinhos tiveram. Não, tu teve no teu prédio lá? No meu prédio sim, mas no meu apartamento não. Ah, no seu apartamento. Então assim, fazer inspeção, fazer ensaio de marcação de fachada, para identificação das anomalias, para depois poder fazer um orçamento de recuperação, isso é um processo muito dispendioso. Não é fácil recuperar a fachada. Não é brincadeira, a gente vai falar um pouquinho dos ensaios. Mas está aqui os nossos principais problemas. Então vamos entrar nesses problemas aí. Eflorescência, ficou colado ali. Fissuras e descolamentos. Tá? O texto está tudo colado. Amigo, desconfigurou. Fissuras e descolamentos e revestimentos. Tá, vamos lá, pessoal. Principal problema de fissura e descolamento, variação térmica. Tá? Brasília ainda tem mais problemas que as outras cidades. Por quê? Tanto com revestimento argamassa quanto revestimento cerâmico. A nossa variação aqui é maior que em outras cidades. Se você pegar, por exemplo, uma outra cidade muito calor do Brasil, ela é calor. Ela é sempre calor. Então, mas é calor. Então, Terezinha, calor, mas é sempre calor. Então tá sempre quente. Aqui não. Aqui é calor e frio, principalmente no meio do ano. Então você chega numa madrugada que vai fazer externamente 20 graus Celsius, 18, é fresquinho tudo, mas a sua fachada fica menos do que isso. A fachada cai para 12, por exemplo. E aí durante o dia, em junho, você chega durante o dia com 30 graus, 30 e poucos graus. A temperatura superfície da fachada vai para 50, tranquilamente, 40 e poucos. Então você tem um delta aí, ó, de 30 praticamente, 30 graus durante um dia. Então todo dia, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Fissura, desplacamento, descolamento e assim por diante. Isso aqui é um descolamento, um desplacamento ou um destacamento? Qual é a diferença dos termos? Placa quando você vem com mais, né? Ele está descolado, se bem que já está no estágio ali. Então, o descolamento, pessoal, ele é mais assim, para deixar mais claro, por exemplo, você passa naquelas fachadas e vê aquelas marcações, né, de inspeção. Por exemplo, deixa eu botar para vocês verem. Vou botar lá no seu prédio. Pode colocar. Está tudo marcado. Está lá no Instagram do seu prédio, gostei lá. Eu não vou comprar um apartamento lá, hein? Já tem 7 anos e meio. Não compro mais um apartamento lá. A ideia é essa, né? Você desvaloriza, eu quero esperar chegar agora. Está 700 mil que não compra lá. Esperar chegar a 50 reais. Aí. Nossa, ficou massa. Da última vez? Não, mas tem. Nossa, aí. Outro lado dos filmes. Pode. Ah, não, estou dando tchau na janela lá. Deixa eu ver aqui se eu Eu tenho o do drone aqui, mas até eu achar vai demorar. Vou botar. Olha só, pessoal. Tá dando para ver aí as raízes, né? Acho que não vai mostrar muito. Mas aí fica ruim lá, não fica não? Olha lá, pessoal, então assim, isso é revestimento argamassado, né? Só que esse prédio tem alguns pedaços de revestimento cerâmico. Cada ponto desse onde está essa linha é uma fissura. Na verdade, não gosto de chamar de fissura porque é uma abertura, né? Já falou sobre isso. A gente tem diferentes tamanhos de abertura que configuram fissura, trinca, né? E assim por diante. Rachadura, brecha, fenda. Então são aberturas, tá? Então o revestimento argamassado. Quando você olha uma fachada de revestimento cerâmico, geralmente ela vai ter lá uns quadrados, retângulos, círculos, né? Porque aquela área significa, por exemplo, que ela está descolada. Porque como é que é feito esse ensaio aqui? No revestimento argamassado é a mesma coisa. Desce um cara aqui no rapel, então ele amarra aqui de cima, esse já é um problema, porque um monte de prédio não pensa em manutenibilidade, então não tem ponto de ancoragem lá em cima, aí o cara ele tem que amarrar, por exemplo, um pilar para descer. Claro, ele tem duas cordas, uma corda de segurança, ele amarra em mais de um ponto, mas tem que amarrar na estrutura, e aí descer de rapel, né? E aí ele vai descer
batendo com o martelinho na fachada. E vendo, claro, aí, visualmente onde tem a abertura, ele passa lá o spray e passa onde está descolado, desplacado. Né? Obviamente, onde está desplacado não precisa marcar porque já caiu. Beleza. Aí, em cima disso, tá, ele vai fazer uma quantificação de problemas. O que daí já começa a gerar discussão. Porque, geralmente, o pessoal passa um laudo desse no condomínio apresentando a fissura em metro linear. Tipo assim, chega lá no condomínio e sua fachada tem 1 quilômetro de fissura. Tipo isso. O que isso me diz? Não me diz nada. Né? Então, por exemplo, na última aula eu vou apresentar alguns métodos para vocês de diagnóstico, que é um método que eu consigo mensurar isso, de passar um valor fechado, tipo uma porcentagem de problema, de área do problema. Eu não estou te passando assim, quantos metros lineares de fissura tem ali. Não me diz nada o negócio desse. O que me diz é quantos por cento dessa fachada está com problema. Mas ele passar em metro linear também faz sentido, porque o orçamento geralmente para corrigir fissura é em metro linear de fissura. E fissura hoje é o que é mais caro para corrigir. Por quê? Como é que ele corrige um problema como esse? Primeiro, ele tem que descobrir qual é o problema. Tá? Se isso for por movimentação, ele tem que tratar essa fissura com um material mais flexível. Diferente lá que a gente falou do recalque, por exemplo, se ele descobrir que o recalque estabilizou, ele pode colocar um material mais rígido porque a estrutura não movimenta mais. Aqui ela continua movimentando. Então, se ele fechar a fissura com material rígido, vai abrir de novo. E o tratamento disso é enjoado porque ele pega, faz o tratamento, a hora que pinta, não fica a mesma coisa, fica lá a marca, você vê o risquinho onde está a fissura. E como é que é esse tratamento? Tem aqui também, quem quiser ver depois, pega lá e tira algum. Se você faz um tratamento desse, dá problema de novo, a garantia não é incrível. Ó. Sua empresa tem um prejuízo? Não, a empresa tem que pagar. Então o que você faz? Você abre a fissura mais do que ela está. Tá? Você vai abrir ela numa espécie de um V. Tá? Aí, vou colocar na sequência. Tá vendo? Ele abriu um pouquinho a mais. Aí ele vai tirar a tinta ali, etc., claro, e vai aplicar um selante. Tá? Em alguns casos, a gente coloca junto uma tela de poliéster por cima, aplica um selante novamente e dá um acabamento. Tá vendo? A tela de poliéster está ali para quê? Para deixar aquilo continuar movimentando. Porque se eu enrijecer aquilo, ou vai aparecer fissura do lado, ou ela vai abrir de novo naquele mesmo lugar. Selante é um mastique? Não, aqui para esse caso não se preenche geralmente com mastique, mas eu já vi fazer acabamento assim. Tá? O mastique, tem gente que preenche com mastique e fica pior ainda, porque fica a marca do mastique ali. Tá? É selante acrílico o nome, ele vai ter uma capacidade um pouco mais deformável para essa situação. E aí dá um acabamento depois com pintura novamente. Certo? Então seria mais ou menos nesse sentido. Mas para eu especificar esse tratamento, eu preciso saber o motivo. Tá? Outro problema muito comum em revestimento aqui para a gente em Brasília. Isso. Professor, e algumas dessas trincas elas foram do lado terra, Depende, tem casos que vai, tem outros casos que não. Geralmente essa fissura, essas aqui não. Isso aqui é de revestimento. A fissura que costuma ir para o lado interno, por exemplo, também é aquela fissura de 45 de verde contra verde. Porque você está falando por utilização do prédio, aí normalmente ele vai para o lado interno. Aí no caso é só movimentação. Não, é porque essas fissuras, tem casos que vai, bom, depende do que aconteceu. Por exemplo, se você olhar ali, tem fissuras que aconteceram, por exemplo, na região de interface. Mas no seu prédio, o problema principal não foi a interface. Foi mais movimentação da estrutura. Por exemplo, diferente desse caso aqui, ó, olha a diferença desse. E esse aqui, ó. Isso aqui é fissura de interface. Ó. Aqui tem um pilar, aqui tem outro pilar, aqui tem uma viga. Isso aqui está minando água lá dentro dos apartamentos. Ó, olha como é que está dentro. Esse aqui atravessou. Olha como é que eu vejo que atravessou. Isso aí é da capitalidade, eu falo com o prédio movimento. Não, é capilaridade não. Capilaridade de baixo para cima. Geralmente ficava muito do outro lado. Raramente com esse movimento, só lado externo. Sim, é porque tá na junção, né? Mas ali que eu falei movimento
também mais do revestimento. Tá? Então o revestimento aí enterra ele sozinho. Esse aqui não foi feito aquele vínculo entre alvenaria e pilar. Eu falei com vocês lá em construção civil, lembra? E também não é pelo pôr, a água literalmente entra por aqui, então é uma fissura, está aberto mesmo. Você vê pela mancha, tá? Então, por baixo tudo mofado. E você cruza com a parte de fora, do lado de fora está todo daquele jeito lá que eu mostrei para vocês. Então a solução é essa: passar a tela metálica na interface ao Finca Pinos lá, lembra dele? Chapiscar, fazer o revestimento por cima disso aí. Então, na verdade, essa não é a solução, né? Esse é o jeito correto de executar. Agora é muito complicado, eu vou tirar o revestimento todo do prédio para fazer a solução. Imagina. É malha pop, hein? Oi? Malha pop? Não é a malha pop, não. Isso aqui é a malha pop ela é mais grossa. Isso aqui é uma tela de aço galvanizado eletrossoldado. A espessura dela, para eu comparar, para fazer uma analogia, para você associar, sabe o arame recozido de obra? A malha, o fiozinho da malha dela é 1.24, o WG18. A malha dela é da mesma espessura do arame recozido. Então isso é mais para alvenaria mesmo. Isso aqui é para amarração. E ela é a mesma, só que aquela lá é pequenininha, cortada, aquela que a gente coloca dobrada no bloco, lembra? Cada duas fiadas. Só que aquela lá já vem pronto, pequenininha, para modular no bloco. Beleza, vamos lá. Essa aula aqui tem uma colo demais, né? Elas não falam muito no slide no mano, né? Olha o jeito que está isso aí. Então, descolamento de pastilha, né? Tudo descolamento. Aqui, ó. Aqui também é um caso, Brasília, isso aí. Quem vai fazer laudo em Brasília vai se deparar muito com esse problema no plano piloto. Olha a cor da argamassa, tá vendo? Saiba. Cara, então se você chegar naquela argamassa e passar uma chave, você vai ver que ela está fraca. Né? Primeiro, o que acontece? É comum a gente utilizar para fazer revestimento, por exemplo, argamassa mista, cimento, cal e areia. Só que a cal hidratada, ela dá resistência também, pouco mais dá, não é ela que dá mais resistência da argamassa. Ela entra para dar plasticidade. Aí o que o cara faz? Ele pega o mesmo traço e troca pelo Saibro, só que com o mesmo traço. E você tem uma cal que dava resistência antes e o Saibro não dá resistência, então só por aí já fica mais fraco. Para ganhar tempo. Sim, vou chegar lá, calma aí. Então, o primeiro ponto é esse, porque você coloca substituindo o material dos traços, você já perde resistência. Outro, o Saibro, ele bloqueia a hidratação do cimento, ele costuma ficar em volta do cimento e dificulta um pouco mais a hidratação dele. E outro ponto é o Saibro pode ter matéria orgânica. Mas aqui, além do Saibro, você observa, por exemplo, que essa estrutura aqui, ó, cadê o chapisco aí? Pode até ter saído junto, mas você percebe, por exemplo, aqui foi dois casos, ou então não fez o chapisco, que deve ter feito, ou então não limpou a área do concreto, depois a concretagem ficou com o resto esmoldante que impermeabilizou aquilo e não deixou dar aderência. Esperou o chapisco secar também, né? Oi? Esperou o chapisco secar também, né? Também, juntou tudo ali. Como é que faz essa ligação? VAP e esfregar. Isso é uma das etapas. Eu vou chegar lá, que a norma coloca para a sequência de execução da fachada. Tá? Essa daí já está no processo de retirada, né? Porque caiu tudo isso não. Então tirou tudo que estava ruim para poder fazer a recuperação da fachada. Aqui a mesma coisa. Então aqui já foi retirado todos os pontos. Então, isso aqui é a etapa posterior àquela marcação que eu mostrei para vocês. Então aquela marcação, agora ele vem, tira toda a parte ruim e vai refazer os pontos onde tem problema. Problema disso, não achar cerâmica da mesma coisa. Vai dar amarelo. Eu já vi prédios que pintam a cerâmica, tipo, bota a cerâmica lá e pintam depois, e vira um rolo. Aí, ó, é antigo isso aí mesmo, uma reportagem. Por que eu quero alertar? Dona de casa morte de pelaje de reboco. Pessoal, esse placamento é muito sério. Você passa num prédio desse, Águas Claras tem vários, aqueles que ficam para trás ali do seu. Muito bonito, mas tá 1000 vezes pior, 1000 vezes. Do lado do toda de casa, aquele ali. Então, pois é, então, lá em Águas Claras tem um perto daquele plano de casa que fica na parte de cima ali,
perto daquele novo Potiguar que abriu. Cara, aquele prédio está muito feio a situação dele. E chegou aquele ponto por quê? O condomínio não podia arrumar, porque teoricamente entrou com uma ação contra a construtora não quer arrumar, e aí o condomínio não arruma porque na responsabilidade dele fica que ele vai, não vai, e as pessoas ficam onde o revestimento caindo enquanto isso. Aí chegaram a colocar a tela lá embaixo, porque o perigo de cair em cima das pessoas. Poxa, só vai lá, faz uma oferta. Um estrago muito grande. Faz uma proposta para os dois. Não, mas não. Ajuda um pouco. Ali, olha o mãozão lá também. Eu sou aí, Tá. Aqui eu não trabalho com a parte de recuperação. Eu saio fora da mão de obra. eu costumo reviação um projeto lá na Santiago, eu vou muito tempo. Sim. Não, não sei quanto tempo tem aquele prédio também não. Outro problema, pessoal, problema de sujeira no rejunte. Então é normal que isso vai acontecer. Ó, pra vocês não falarem que não é normal, vou abrir o laudo que eu estava fazendo ali. Está aberto aqui agora, estava editando ele, tá vendo aí? Ó, de cara já abriu nas eflorescências. Mas vamos lá, olha lá. Acabei de mostrar para vocês. Rejunte extremamente sujo e falha de rejunte generalizada. O prédio todo tem ponto com falha de rejunte. Tudo falha de rejunte ali. Então, igual eu ensinei para vocês, como que eu faço o laudo? Então, lá, aponto, por exemplo, problema, falha e acúmulo de sujeira no rejunte. Explico o problema, mostro os locais onde ele acontece, tá? E aí no final eu classifico aquele problema, lembra do IBAP? Mínimo, regular, intermediário, superior. Aqui a gente coloca regular, mas é a mesma coisa, então ele está no intermediário aqui. Ó. Impactos parcialmente recuperáveis, perda pontual de desempenho, deterioração precoce, pequena desvalorização. E esse é um problema o quê? Não é problema da construtora. Falha de manutenção. O condomínio não fez a limpeza da fachada. Mas eu coloquei aqui, ó, de acordo com a 15575, é recomendável a lavagem e verificação dos elementos de rejunte e mastique a cada 3 anos. A norma ainda destaca que se necessário, deve-se fazer a inspeção. Então esse prédio está fazendo 7 anos, 8, com certeza nunca teve uma limpeza. Está nesse estágio porque não foi limpado, manutenção. Então não é culpa da construtora, é culpa. No caso do meu lá, quem seria o culpado? Eu não sei, eu não sei. Mas ele decorre Vai daqui. chegar aos 50 mil, né? Não sei, Marcelo. Lá eu não sei. Eu fiquei sabendo levemente do laudo do seu, porque tem um amigo meu envolvido lá, mas muito Que é professor também, né? Não, esse não. Porque tem um que é professor do meu filho. Tem, do seu. Deve ser o Eu não fiquei sabendo o que aconteceu, porque, por exemplo, eles fizeram arrancamento, eu não sei quanto deu o arrancamento lá, não sei, realmente. Não sei. A gente recebeu um documento dizendo que seriam problemas construtivos. Não, eu realmente não sei qual que é o problema exatamente no conselho. Tá? Mesmo caso lá, pessoal, acabei de listar no meu laudo lá. Pô, tá tudo junto esse negócio, mano. Eflorescências, principalmente no rejunte. Ó, de novo, falta hashtag. Ó, eflorescência, volto lá no laudo, dá o laudo aqui de novo. O que tinha lá na hora que eu abri? Eflorescência no rejunte. Vamos explicar por esse agora, o que aconteceu agora. Primeiro, por que aparece essa eflorescência aqui? Essa parte superior está mal, não tem permeabilização, não tem nada. Então a água está vindo aqui por cima, passando por trás, carregando hidróxido de cálcio, lembra disso? E saindo para o outro lado. Mas carrega da massa? Da massa, do rejunte, tudo que tem cimento tem hidróxido de cálcio. Por que quando a gente lava o rejunte não sai? É porque essa daí está vindo de dentro para fora. Entendeu? Aí essa daqui, da onde está vindo então? Aqui está cheio de falha de rejunte, igual eu te mostrei. A água entra pela falha, passa por trás e sai pela frente. Aí leva hidróxido de cálcio. Seca, fica o branco. Molha de novo, mais branco, e vai ficando aquela incrustação ali. Então a falha, isso aí é um problema muito comum também. Que é isso aqui. Então só lembrando, para a eflorescência acontecer ela precisa de 4 fatores, né? Temos isso? O que é? Me ajuda? Umidade, água, acabei de falar. Hidróxido de cálcio, material solúvel, nesse caso é hidróxido de cálcio. O que mais?
poros e condições ambientais. De todos esses, o mais fácil de eu tirar é a umidade. Ou seja, se eu chegar ali e fechar o rejunte bonitinho, estanquei. Se eu chegar lá em cima e colocar algum material para impermeabilizar a parte superior da platibanda, estanquei. E assim por diante. Né? Ó, o mesmo caso aqui. A água entra por aqui, sai por aqui. Igualzinho aquele lá. Esse aqui já estava na minha aula. Aquele lá eu fiz semana passada. É o mesmo caso. Então tem problemas, pessoal, que eu já tenho meu textinho padrão lá já, porque são recorrentes. Então eu já tenho meu textinho padrão para fluorescência, eu já tenho meu textinho padrão para desplacamento, eu já tenho meu texto padrão para aquele texto para correção de tela, de amarração, alvenaria, pilar. Troca só as fotos. Né? Porque são problemas muito recorrentes, porque as pessoas não executam da maneira correta. Perde tempo. Ali o exemplo ali, ó. Olha ele lá, É fluorescência? É sujeira, sim. Outro problema, pessoal. Eu não olhei a brisa ali, eu lembrei agora. Vocês viram que eu coloquei lá no Instagram do prédio que derretia lá também, né? O prédio lá de Londres que derretia as coisas. Legal também. E solucionaram botando brisa. Que é o que a gente mais usa aqui em Brasília. Olha aí, igual esse brisa aqui, ó, que colocaram lá. Só que o de lá é preto. Não entendi muito bem, não. Porque teoricamente vai botar mais calor, né? O rejunte é base cimentícia. Você tem rejunte que não é base cimentícia, eu vou chegar lá. Tá? Você tem rejunte de base de epóxi, né? Aí lançaram o rejunte acrílico, porque ele tem a mesma função do epóxi, só que ele é mais fácil de fazer, porque o epóxi, na hora que você mistura, gruda, meu filho, aquilo ali pega na cerâmica, já não sai direito. E aí lançaram o acrílico, que tem a mesma função, mas o rejunte é base cimentícia. Por isso que sai. Gretamento, pessoal, é quando aparece aqui na cerâmica esse craquelamento. Você já deve ter visto isso também. Por que aconteceu isso? Perguntei isso no Não, na próxima. Por que aconteceu isso? Pessoal, ó, a cerâmica, por trás dela, ela é porosa, por cima ela tem o esmalte. O tardosa é de material diferente do esmalte. O material cerâmico ele tem uma característica especial. Ele movimenta tanto temperatura quanto por umidade. Só que a movimentação de temperatura dele é reversível, ou seja, ele movimenta e volta. Mas a de umidade ele tem uma parcela que é irreversível. Por exemplo, se ele absorver água, ele vai, aí ele seca, ele não volta, ele fica. E aí você tem um tardós que movimentou e vai querer puxar o esmalte junto. Aí o esmalte vai dar esses trincadinhos. Então a maioria dos problemas de gretamento estão associados à fonte de umidade que chegou por baixo pelo tardós e fez ela expandir. Então, por isso que em várias situações você tem que limitar a absorção da sua placa. Eu vou chegar lá ainda, tem uma tabelinha aqui. Por exemplo, você pegar um porcelanato, a absorção de água dele é entre 0 e 0,5%. Nula. Você tem cerâmicas que absorvem até 20%. Então, dependendo do local onde você está, da fachada, é limitada. Essa norma nova aqui está escrito lá. Você pode usar placas cerâmicas com absorção de água máxima de 6%. 6%. Então, mais do que isso, se você colocar e for comprovado que você colocou, falha construtiva você que errou. Então, falha de projeto que você ficou errado. Por que o pessoal molha cerâmica antes da aplicar? Antigamente fazia muito isso, é por causa disso. É porque aplicava no bolão, no cimento. Isso, esse é um problema muito grande aqui em Brasília. O que é o bolão? Bolão, pessoal, é o cara passar a massa de uma vez só e jogá-la. Então não tem negócio de dupla colagem, não, é só joga e pá. E aí dá problema depois porque não dá aderência direito. E aí o cara molha a placa, já entra esse problema que eu te falei, mas o cara molha a placa porque para saturar, para não perder a água da argamassa, mas para a placa cerâmica não faça isso. Porque, eu acabei de falar o porquê, né? Ela expande com umidade, então você vai jogar a umidade para o tardós. É diferente chegar a umidade no esmalte, que é impermeável, então esse é o gretamento. Aí, ó, cerâmica com gretamento. Aí tem umas falhas aí de rejunte também. E o que causa os problemas? Tudo isso aí. É projeto, produção, materiais, uso e exposição. Vamos entrar nesses fatores agora, cada um deles. Então, se você pegar a maioria da origem dos projetos, dos problemas, pessoal, é falha de projeto ou inexistência de projeto. Por isso que a norma veio agora. É obrigatório ter projeto de fachada. Mas cuidado, para revestimento cerâmico. Essa norma é para revestimento cerâmico.
Então, teoricamente, por norma, eu sou obrigado a fazer os outros. Né? Mas, sim, sabemos que é necessário, o projeto é necessário. A gente não tem uma base normativa para fazer projeto de revestimento argamassado por pintura. Só que a gente usa mais ou menos as mesmas diretrizes do projeto de revestimento cerâmico. Por exemplo, as juntas, a definição das juntas. Que juntas? Vou abrir um projeto aqui com você. Primeiro, vou mostrar aqui. Esse aqui é um projeto, um exemplo de um projeto de revestimento cerâmico. O que você vai ter basicamente no projeto de revestimento cerâmico? Você vai ter a vista das fachadas, não só uma, aqui só tem uma que é o exemplo, onde eu tenho posicionadas as juntas de movimentação. Está vendo a linha vermelha aqui? Ó? Essas linhas vermelhinhas são juntas horizontais. Eu já vou te mostrar como é que é essa junta. E aqui, nesse caso, só nessa parte, por que só nessa parte será? Eu tenho uma junta vertical, porque a gente tem uma diretriz normativa, onde eu defino que juntas horizontais, vou colocar aqui, ó, JH, vão ficar espaçadas a cada, no máximo, 3 metros. E juntas verticais espaçadas a, no máximo, viu? 6 metros. Ou seja, eu tenho um plano, teoricamente, de 18 metros quadrados sem junta. É isso aqui que eu coloco. Então, se está lá uma parte sem junta, é porque ela não precisou, ou seja, não ficou maior do que 6 metros. Como assim? Então, se eu tenho um plano de fachada aqui, pessoal, chega aqui, a fachada vira para cá e vira para lá, eu paro a contagem. Imagina que isso aqui é a face da minha fachada, que eu vou especificar junto. Imagina que eu vou colocar a junta vertical para essa fachada, essa face aqui. Então, eu começo a contar aqui, por exemplo, ó, 1 metro, 2 metros. Precisei de junta vertical aqui? Não, porque eu tenho que colocar a cada 6. Aqui também não precisa, imagina que isso aqui vai até o final e dá 6 metros. Aí eu vou ter que colocar uma junta vertical em algum lugar aqui. Aí vem, onde eu coloco essa junta? Fazer um projeto, gente, de fachada não é difícil não. É basicamente você especificar juntas e colocar os detalhes arquitetônicos. Então, ó, onde está essa junta? Eu vou mostrar cada um desses ampliado. Tela metálica entre vedação e estrutura, pingadeiras, rufos, isso tudo vai estar aqui. Tá? Mas qual que é a dificuldade então? O que eu tenho que pensar na hora de especificar uma junta? Primeiro, geralmente a junta horizontal, você já está vendo que ela dá no pé direito, a cada 3 metros no máximo. Então eu vou colocar uma por andar. Só que aonde ela vai estar localizada? Geralmente no fundo da viga. Então a sua viga acabou, ela geralmente vai estar ali junto com o final da viga. Então isso vai variar muito de cada projeto. Se você começar a reparar, você já deve ter visto, por exemplo, situações. Você já deve ter visto situações em que você viu juntas. Você tem aqui a janela, em que você viu juntas passando por cima da janela. Você já deve ter visto situações em que você viu a junta morrendo no canto da janela, assim. Já viu esses casos? Não? Você não sabe nem o que eu estou falando? Eu vou chegar na figura dela ali quando eu falo da execução. Isso aqui vai depender, tem junta também que fica assim, ó. O cara chega aqui e morre bem naquilinho, assim. Assim. Isso vai depender de onde está a sua viga aqui, ó. Então, se a sua viga tem viga que passa junto com a janela. Tem caso que a janela é topada na viga. Então você vai ter que morrer ela aqui, não tem como você passar ela por cima. Tem viga que passa um pouco mais para cima, você vai colocar ela junto um pouco mais para cima. Então depende de cada projeto. Então a horizontal é a cada pé direito. Mas e a vertical? Onde que eu coloco ela? Respeito 6 metros, só que daí eu vou tentar alocar ela próximo, preferencialmente, aos elementos estruturais de vedação, a interface. Então eu vou passar ela bem no meio, tipo assim, tem o eixo, vou colocar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ela vai estar bem no eixo. É claro que não fica exatamente. A horizontal você coloca abaixo da viga, cada medida mesmo. Isso, vamos supor que eu tenho uma... Imagina que a minha viga está aqui. Eu vou tentar trazer o máximo ela para esse eixo. Às vezes não vai ficar no eixo. Essa junta, pessoal, como que está essa junta? Primeiro, imagina que eu tenho aqui, ó, alvenaria, chapisco, endosso, argamassa colante, placa e rejunte, certo? Como que está essa junta? Ela é assim. Ela corta toda
revestimento. Fantástico? Ela morre aqui, tá vendo? Na base. Aí imagina que aqui, ó, vamos mudar. Aqui é a nossa viga. A viga está aqui. Viga, alvenaria. Então essa é a sustentação ideal. Aqui vai ter um... O que é isso aqui, quem sabe? Hã? Sabe o baguete de piscina lá? Está no céu. Chama de estar no céu aqui. Tarugo, que a gente fala, mas é igual aquele material que tem do espaguete, da baguete, do macarrão da piscina que usa para nadar. Ele está aqui, chama de delimitador de profundidade. E na frente dele vai ser preenchido aqui, ó, com selante. Aí que vem, o PU já não vem mais sendo especificado, sabia? O PU está dando muito problema. Selante. Tá? Essa é a junta que eu estou falando, entendeu? Ou seja, é uma junta feita para revestimento. Certo? A vertical, gente, a gente vai colocar ela próximo a elementos estruturais. Só que você não vai colocar em todos. Imagina eu colocar em toda a interface de pilar eu tenho uma junta. Aí fica feio. Então são esses os critérios que você usa para definir junta. Colocar próximo ao elemento estrutural e estético. Então primeiro, você tem que pensar em simetria na sua fachada, tá? Mas você não vai colocar também em todos os elementos estruturais. Por quê? Por trás do elemento você também tem a tela metálica. A tela metálica está lá para segurar o pilar. Você tem que lembrar que a junta está aqui para segurar o revestimento. Essa diretriz é para fachada de revestimento cerâmico, só que a gente usa a mesma para fazer revestimento argamassa. Se eu não fizer junta, vai dar problema com 100% de certeza? Não, só que a chance é extrema. Ou seja, faça a junta. Professor, por que tem algumas juntas de dilatação que faz uma rampinha assim? Aquilo não é junta, aquilo é uma pingadeira. Ou seja, aquela fachada, na verdade, ela não tem uma junta, ela tem uma pingadeira. Tá? Aqui, para a fachada, geralmente, as pingadeiras nossas acabam sendo os peitoris das janelas. Né? Por exemplo, olha o prédio que eu estou fazendo o laudo lá. Ele tem muita mancha na fachada. Por quê? Na verdade, aquela pingadeira é para proteger. Tem casos que eles colocam a junta embaixo da pingadeira. Tem casos que não tem nada. Ou não é junta, é só um friso, tipo, é só um corte. Também tem esses casos. Mas o mais ideal aqui é ter a junta realmente. Você poderia a partir de quantos metros? Talvez é uma casa. Não vai fazer. Vai ficar A partir de uns só 8 metros quadrados de parede, manda. Porque o meu celular é vestido. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas as fotos estão aqui. Ó. Eu separo as fotos e depois eu saio colocando. Deixa eu achar. Ó, aqui. Ó. Então quando chove, isso aqui eu peguei na hora da chuva. Olha o que faz a fachada manchar. Primeiro você tem o anteparo do ar-condicionado lá. Então você cria um anteparo para a chuva que vai criar uma mancha. Ou seja, não é um projeto muito inteligente deixar isso aí. Por isso que se cria aqueles pontos para fixar o ar-condicionado mesmo na fachada. Porque você perde, isso aqui vai ser um ponto que vai manchar. Ela tá molhada. Estava chovendo, eu tirei a foto para registrar. Porque vendo essa chuva eu consigo ver o padrão de manchamento da fachada. Então aqui vai ser uma mancha já. E aqui também dá muita mancha. Por quê? Primeiro, tem aquela telinha de proteção, a água bate ali e já não cai direito. E outra, nessa situação aqui a gente flagrou vários peitoris mal executados. Como assim? Ó, deixa eu te mostrar. Esse aqui tá a foto separada, não vou nem mexer, senão eu tiro da minha ordem. Ó, tá vendo essa parte aqui, como fica manchado no canto? Por quê? O peitoril está mal executado. Esse peitoril, ele está morrendo na quina da janela. Ele tem que passar. Ele tem que embutir na alvenaria. Desse jeito aqui. Ó, então ele está desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Morrendo aqui, ó. Ele tem que passar para cá. Pelo menos 2 centímetros. Para lá. Porque daí eu tiro essa água que está manchando aqui, ó. Exatamente isso aqui. Então você já começa a ver o padrão de molhagem das coisas por causa disso. Deixa eu voltar para cá, senão eu me perco depois. O que tem que ter no projeto de fachada? Tá? Aqui tem alguns itens, mas eu vou da norma, para vocês verem. Aliás, esse aqui é o resumo, vamos para esse aqui. Planejamento do serviço,
plano de ataque, ou seja, qual a sequência executiva da fachada, passo a passo. Plano experimental, o que é isso? A norma coloca, pessoal, que para cada variação de revestimento que você tiver, imagina que eu tenho uma fachada, que ela é uma parte cerâmica, uma parte pintura, eu tenho que fazer um plano experimental antes de começar a executar o revestimento. O que é esse plano experimental? Eu vou fazer uma área de 2 metros quadrados no mínimo, que eu vou executar um revestimento igual ao meu e vou testar ele. Vou fazer um ensaio de arrancamento e assim por diante. E aí depois, deu tudo certo, eu vou usar o mesmo traço, o mesmo material e tudo mais. Tá? Está escrito nela agora. Já fazia isso antes. Quem fazia certo. Mas está escrito, agora está escrito. Execução das atividades, especificar os materiais, controle tecnológico, normas, projetar juntas e o plano de manutenção. Então, está escrito na norma, tem que ter isso aí. São os itens da norma. Vai até o R. Isso aqui eu tirei o print lá da norma. Beleza. Está juntando os três. Você tem que ter em mente, nunca vai existir um projeto padrão. Então, não é tem projetos e projetos, tem projetos que você copia e cola quase, né? Esse aqui é a única coisa que você consegue copiar e colar são os detalhes construtivos, que são iguais. Mas uma junta nunca vai ser igual a outra, sempre diferente. Mas sim, os detalhes arquitetônicos são os mesmos. Você vai especificar ali, teoricamente, as mesmas coisas. Tá? Estou falando do projeto. Outra coisa que você tem que ter em mente é que as condições de exposição são completamente diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o clima em Manaus, eu tenho a chuva lá, ó, mais para leste, tá vendo? Aquele gráfico de chuva ali, o azul. Se eu pegar, por exemplo, Belém, está lá mais para leste também, mas a temperatura já mudou, a incidência solar já muda. Se eu pegar Belém, pessoal, as orientações que mais recebem sol são leste e oeste. Se a gente já desce para o meio do Brasil, a orientação que mais recebe sol é a norte. Por quê? Quem está lá mais próximo do Equador não recebe tanto na fachada norte ou sul. Se eu for projetar uma fachada para a Europa ou para os Estados Unidos, a fachada que mais recebe sol é a sul. É o inverso da gente aqui. Por quê? Inclinação solar com relação à Terra. Basicamente isso. Mas eu tenho que ter isso em mente. Como é que eu vou fazer um projeto se eu não sei a insolação? Eu preciso saber isso. Por quê? Eu não posso fazer um projeto padrão para todas as fachadas. Geralmente é isso que se faz, mas eu tenho diferentes incidências. É claro que você tem que situação. Você tem uma fachada norte que é igual a sul, em termos de estética, né, no prédio. E uma leste que é igual a oeste. Ou então o prédio está meio inclinado ali. Beleza. Só que não tem como eu fazer o projeto da norte pensando na sul. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu pior caso. A norte, meu projeto é para norte. Depois eu replico o projeto para sul. Só que eu fiz o projeto pensando na fachada norte. Eu joguei para sul por questões estéticas. Porque senão eu ficaria com um desenho diferente e junta e ficaria feio. Né? Mas eu tenho que saber qual é a pior para isso. E aí vem um negocinho legal, que é a carga solar. Quem sabe usar a carga solar aqui? Alguém? A gente teve essa aula de hidrologia, você entende? Hidrologia? Não. Pessoal, vamos lá. Atenção aqui, ó. Não é difícil, é fácil, mas você tem que entender. Bora. Primeiro, ó, eu tenho aqui norte, sul, leste e oeste. Se eu quero entender minha fachada norte, eu vou tampar daqui para baixo. Se eu quero entender ela sul, eu vou tampar daqui para cima e vou olhar só esse lado. A área pintada acima ou abaixo do quadrante significa quantidade recebida. Aqui eu estou na radiação. Você tem um programinha, chama, cadê o nome dele aqui, ó? Tá aqui botei o link aqui, ó. Você pode baixar depois. É grátis, tá? Chama Solar. Tá? Eu tava procurando o nome só para te mostrar, mas ele chama Solar. Pega esse link e baixa ele lá depois, dá uma olhadinha. Como que eu olho essa carga solar? Primeiro, só de olhar ela eu sei qual é a pior fachada com relação à incidência. Qual é? Você é para Brasília. Lá em cima, Brasília. Qual é a pior? Norte. Por quê? Olha a área pintada acima do eixo. Então, meu eixo aqui, daqui para cima é norte. Aí a área pintada a leste
área pintada a oeste, área pintada a sul. Norte é maior que todas. Então essa é a incidência que eu tenho para Brasília. Norte primeiro, leste e oeste são muito parecidos e sul é a menor de todas. Beleza, entenderam isso? Tranquilo, né? Se eu trocar a cidade, isso aqui vai variar. Porque se eu trocar Belém, você vai ver que esse desenho vai descer para cá, ó. Porque fica lá em cima Belém. Mas aí não tem a ver com o período da semestralidade? Tem também. Quando é inverno, isso vai influenciar. Eu troco isso agora aqui, ó, até 21 de junho, aí é que eu coloco após 21, aí o gráfico dá uma alterada. Por quê? Essa pergunta é pertinente. Por que que acontece? Mas eu consigo ver essa semestralidade aqui agora, você vai ver. Pessoal, de mais ou menos aí, vamos colocar final de outubro até fevereiro, o Sol aqui pra gente, ele está inclinado a sul. No restante do ano, fevereiro até outubro, ele está a norte. Vamos comprovar isso na prática? Me fala aí, se eu te perguntar, no dia 21 de janeiro, o Sol nasce a que horas, em qual orientação, se põe a que horas, em qual orientação? E ele passa por qual orientação? Você consegue saber a informação, essa informação, todas que eu perguntei, olhando ali. Vamos fazer isso primeiro, depois vocês fazem o outro. 21 de janeiro, está aqui, ó, tá vendo? O Sol nasce a que horas? Aqui é 6, então ele nasce 5h30. Pessoal, claro que isso aqui não considera horário de verão, nada disso não, são aproximações. Beleza, ele nasce em que fachada? Leste, obviamente, mas ele está mais inclinado para qual orientação? Sul. Sul, para baixo do eixo. Viu isso? Beleza. Foi, aí quando é mais ou menos meio-dia, tá vendo que ele não passa para norte nessa época do ano, porque o eixo está bem aqui. Meio-dia, ele está bem central. Depois ele passa para a fachada oeste, e aí ele se põe em que horas? 18h30. Certo? Agora eu vou pegar outro caso. Me fala no dia 23 de fevereiro, que horas o Sol nasce, quais orientações ele passa. Que hora nasce? 6 horas da manhã. Ó, a linha passa para cá, então 5 de alguma coisa. Então você pega a projeção, você faz a interpolação aqui, viu? Então, a linha parte aqui, você faz a interpolação e parte para lá. 15 para 6. Pois é, em que orientação? Sul e leste. Então está lá sudeste, está na inclinação sudeste. Beleza. E aí, ele vai para norte depois? Não. Passa um pouquinho. Olha o eixo de norte. Então quando é 9 horas, ou seja, olha o que o Sol faz, pessoal. Vamos fazer o desenho aqui para você entender. Meu prédio está aqui. O Sol nasce aqui assim. Ele faz isso aqui, ó. Quando é 9 horas ele está aqui. Aí ele faz isso. Quando é 4 da tarde, ele faz isso aqui. Visualizaram isso? Ou seja, imagina que o meu prédio está aqui. O Sol vai fazer isso aqui, ó. O prédio está aqui. O Sol vai nascer, vai vir para cá e voltar para cá. Deu para visualizar? Ou seja, eu consigo tirar essa informação de lá. Eu consigo saber qual é a época de insolação, aquela história toda. Pô, foi um negócio legal também que eu visitei lá. Fui em Stonehenge. Aquelas pedras lá. É só pedra mesmo. Vale a pena ir lá não. Mas é legal. É porque fica numa cidade mais isolada lá, é porque eu ia passar por lá, mas se você pegar só para ir lá, não vai, pessoal. Eu sei que você gosta muito de história e tal, você gosta de umas coisas meio místicas e tal, aí você vai. Do contrário, não vai não vale a pena não. É porque você chega lá, tipo assim, é um conjunto de pedra do tamanho dessa sala, você tem que ficar uns 10 metros de distância, não pode nem chegar perto. Enfim, não gostei. Eu passei a praia para ver falésia, né? Assim, mas o legal de lá é que os caras tiveram essa visão aqui naquela época. Pessoal, Stonehenge, esqueci agora, mas é de coisa de 2 a 3 mil a.C. É isso mesmo, 3 mil a.C. Ou seja, você pega 3 mil mais 2 mil, tem 5 mil anos aquele negócio lá. Por isso que é legal, né? Mas é só pedra. E aí o mistério é porque as pedras vêm umas pedras vêm da Irlanda, outra vem do norte da Inglaterra. Tipo, como é que trouxeram a pedra para lá? É o maior mistério. Você tem pedra de não sei quantas toneladas. Mas o legal lá é que tem uma pedra que alinha exatamente com essa troca do Sol. Tipo, com o solstício equinócio, que o Sol passa de norte para sul.
a pedra fica no alinhamento. Então, naquele dia do ano que é a transição, o Sol fica alinhado exatamente com uma pedra. Ó. Então, o cara já tinha essa visão naquela época e aquilo era o calendário dele. Ele sabia, aquilo era onde ele sabia para plantar, a hora que o Sol estava para lá, para cá. Muito doido, né? Aí transferiu isso aí para o papel agora. Pessoal, vamos lá, que tem muita coisa para falar ainda. Produção. Então eu preciso produzir minha argamassa da maneira correta também. Controlar o serviço. Por exemplo, eu te falei do plano experimental. Ele é uma forma que eu vou controlar. Eu preciso controlar cada etapa de execução da fachada. Então eu vou ter que lavar lá, por exemplo, eu tirei a forma, eu vou lavar a estrutura com uma vaca, passar uma vassoura, esfregar, para tirar todo o excesso desmoldante. Tirar tudo isso. Vou controlar os insumos do meu chapisco, do meu emboço. Vou escolher minha argamassa colante correta, executar da maneira correta. Tenho aspectos relacionados a isso, uma série de coisas para eu controlar. Produção. E tenho que especificar os materiais e usar os materiais adequados. E depois não adianta nada eu esquecer fazer tudo e não dar manutenção, que é isso que acontece. Então as construtoras hoje já se preocupam com relação a isso, mas o usuário não dá a devida manutenção que deveria fazer. Tá? Manutenções preventivas e corretivas, isso é importante. Vamos falar um pouquinho então dessas camadas. Essa figura aqui está lá na norma. Ela é um pouco controversa, porque se você olhar aqui, ó, esse aqui é o nosso emboço. De 2 a 8. 8? Está na norma. Primeiro, pessoal. Tijolo quase. Que loucura é essa? Por que a norma colocou esse negócio de 8? Não sei também, mas ó, por que eu suspeito? Eu não sei realmente. Quando eu bati o olho nisso, eu falei foi a digitação, não é possível. Porque se você pega aqui, ela coloca a espessura limite superior é 5 e a inferior é 2. Mas a gente tem uma outra norma que coloca que o revestimento deve ter um emboço entre 2 e 3 centímetros externo. Mas por que eu acho que a norma colocou isso? Porque, pessoal, existem situações, sim, não é uma situação desejável, mas pode acontecer da sua parede ficar desaprumada. E você tem que corrigir esse desaprumo na massa. Só que ela te dá a diretriz para executar isso. Ela manda você executar um revestimento estruturado. Como assim? Então, a cada 2 centímetros, você vai fazer uma camada, você vai estruturar com tela metálica, aquela mesma que eu te mostrei agora há pouco, e depois você vai continuar executando. Ou seja, nessa situação que aconteceu uma coisa dessa de aparecer uma espessura louca, mas mesmo assim eu não concordo dela ter colocado 8 centímetros na norma, porque isso é muito doido. Você tem que fazer um revestimento estruturado, colocando tela metálica entre as camadas. Só encaixar mesmo, tipo, está fresco, você coloca a tela lá e continua executando. Aí aqui tem as nossas camadas, pessoal. Por que eu tenho um X no reboco? E eu tenho emboço no reboco? Pessoal, reboco é camada de acabamento. Reboco, você tem uma areia um pouco mais para fina, mas você dá um acabamento camurçado lá que você pega a esponja, molha ela, passa, né? Mas é isso, reboco é acabamento. Emboço é argamassa que não é acabamento, ou seja, quem é o meu acabamento aqui? Revestimento cerâmico. Então eu uso emboço, não reboco. Né? Então aí já começa. Eu posso ter diferentes tipos de base. Para isso, eu tenho que especificar os materiais adequados. Exemplo. Eu preciso ter poros para que a minha argamassa dê aderência com o tempo. Aí tem 2 conceitos muito importantes. Qual é a diferença entre adesão e aderência? Lembra que a gente falou um pouquinho em construção civil semestre passado? Eu coloquei essa pergunta no fórum também. Caiu na prova, mas eu coloquei no fórum. Adesão, pessoal, é inicial. Chapei, ficou, adesão. Aderência com o tempo. Porque você já parou para pensar, por exemplo, também, como é que eu posso executar piso sobre piso? Se eu estou te falando que a aderência ela precisa entrar lá dentro e travar o produto de hidratação. Ó, isso aqui é aderência física, isso aqui é aderência química. Então, quando eu preciso ter aderência química? Quando eu não tenho poro. Exemplo, vou executar um piso sobre piso. Que poro que eu tenho no esmalte da cerâmica para poder fazer uma outra cerâmica por cima?
Ou seja, se eu não fizer com a C3, meu filho, vai se colar tudinho. Tem que fazer com a C3, porque a C3 tem um aditivo que literalmente cola, uma química que vai colar um no outro. Não vai dar aderência física, vai dar aderência química. Tá? Conceitos importantes. Chapisco. Qual é a função do chapisco? Uniformizar a minha base e melhorar as condições de adesão e aderência. Ou seja, eu tenho na minha base estrutura, alvenaria, apliquei o chapisco e uniformizo aquilo para que eu tenha uma absorção igual daquelas bases, que são diferentes, são materiais distintos. Nosso emboço, geralmente lá, se eu tiver uma argamassa mista, um traço de cerca de 1:2:6:8. Como assim? Então, 1 de cimento, 2 de cal, 6:8 de areia, 1:2:8. Ah, para que entrou a cal? Plastificante, né? Da trabalhabilidade. Liga. Eu posso substituir por um vedalite da vida. Vedalite, aditivo plastificante, incorporador de ar, da Vedacit, que dá trabalhabilidade. E aí eu tiro essa cal e faço um traço só de argamassa com cimento. Tá? Como que eu controlo a entrega do meu revestimento? Por um ensaio, gente. Ensaio esse que chama ensaio de arrancamento. Vou mostrar ele daqui a pouco, vou mostrar um vídeo. Revestimentos argamassados. Entreguei, acabei de fazer o orçamento, pedi para comprar aqui para o IESB o equipamento para a gente poder fazer. Vou mostrar o vídeo, porque senão não fica visual, né? Claras estão nos prédios de 20 e poucos anos, sem dúvida de movimentação. Vocês lá que as claras nem existiam. Não tem. Pois é, igual, não é porque você não executou precisamente qual é. Tem água ali, né? Pessoal, esse é o ensaio de arrancamento. Ó. Ele colocou uma serra-copo no lugar da broca da furadeira e ele vai pegar. Vou dar uma adiantada, senão vai ficar mostrando colocando EPI. Ele vai furar isso até chegar no bloco. Furou lá até o final. Tá? Quantos pontos ele vai fazer isso? 12. 12 um teste, são 12 amostras. Tá? Furou lá. Tá vendo o furinho que ficou? Beleza. O que ele vai fazer depois? Vai limpar a superfície e vai colar essa parte do equipamento, onde ele junta com o equipamento que vai puxar. Então está preparando a cola, ele vai passar nessa parte aqui e vai colar lá. Aí depois ele vai vincular isso no equipamento do arrancamento. Ó, viu aí, ó, colou e aplicou lá. Ele coloca esse papelão só para ele não escorregar. Secou, já era, seca em poucos minutos. Você pode usar aquela cola plástica para fazer isso também. Vou pegar de lado ali que fica melhor para ver o equipamento. Ó, o equipamento juntou lá, ele rotaciona aqui, isso aqui está puxando. Aí lá em cima mostra o valor de força. Força. Olha onde vai romper. Rompeu na cola. Essa cola aí. Ele não rompeu na argamassa. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Ele anota o valor e onde rompeu. Não só o valor. Valor e onde rompeu. Mas ali ele fez alinhado, não é o correto. Porque às vezes você pega a argamassa que fica no bloco. O ideal é você sair um pouco, mas você tem distâncias entre furos também. Beleza, mas olha só. Você viu lá pela imagem que teve... Vamos mudar de vídeo, cara. Ó. Aqui. Rompeu na cola, os outros romperam na argamassa. Tá? Ou seja, ele fez 14, ele não fez só 12 não. O que acontece, gente?
eu tenho que ficar atento ao valor e onde rompeu. Então, para revestimento argamassado, esse ensaio aí tem que dar 0,3 para paredes externas e 0,2 para paredes internas. Argamassado. Cerâmico já tem outro parâmetro que daqui a pouco eu vou chegar nele. Tá aí o nosso emboço, como eu falei, não é acabamento, então fica essas partes mais grosseiras, né? 0,3 para paredes internas. Externo 0,3 e interno 0,2. Argamassado. Cerâmico já entrou outro parâmetro. Você é valor de quê? Resistência e aderência. 0,3 MPa. Lembrando que o aparelho dá força. Tensão MPa. Tensão é força sobre área. Que área? A área da amostra. Então, πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Tem equipamentos desses que é quadradinho, em vez de ser igual aqui o círculo lisinho. Tá? O que muda? Cálculo da área, lado desse lado. Acabou. Certo? E no caso do trapiz, é feito do mesmo jeito? Você quiser fazer Para arrancamento? contrapiso faz do mesmo jeito. Ó, emboço, então e argamassa colante agora? O que eu tenho que usar? Bom, primeiro, a norma ela coloca tamanho de desesperadeira para cada situação. Vou te mostrar já, para evitar problemas de desplacamento, né? Bom, antes da gente ver o tamanho das coisas, aí, ó, se chegasse na obra e você tivesse que dar um laudo para esse problema, o que você falaria que foi a causa? Me ajuda aí. Não, isso aí não tem problema não. Degradação do material? Vamos lá, pessoal, aqui o que aconteceu? Aplicação depois do tempo em aberto. De cara, só bater no olho aí. Por quê? O que é o tempo em aberto primeiro? Misturei a argamassa, fiz lá um saco, por exemplo. Aí eu pego ela, boto na desempenadeira e passo. O tempo que eu aplico a placa ali é o tempo em aberto. Ali. Não é que ela está aqui não. Aqui ela vai ser o tempo de pega do cimento. O tempo em aberto é que ela está ali aberta. Quanto que é esse tempo? No laboratório é entre 10 e 15 minutos. O campo é menor, então eu não posso abrir pano grande para sair colando, senão eu vou chegar no final e não vou acabar. Ou seja, tem que fazer panos reduzidos. O que é um pano? É a abertura que eu faço para a argamassa. E aí? Aí já vejo de cara que foi isso. Por quê? O que acontece? Se eu aplicar depois do tempo aberto, ou seja, se eu colocar a cerâmica depois do tempo aberto, a cerâmica vai ficar. Só que depois ela não dá aderência à placa. Por quê? Porque, pessoal, a secagem dessa argamassa ela começa de fora para dentro. Sem você perceber, ela forma uma película na parte externa dela, que não deixa dar essa aderência. Você não percebe, porque a cerâmica fica. Como que eu percebo? Dedo. Coloca o dedo aqui. Sujou seu dedo? Não passou do tempo em aberto. Não sujou o dedo, tira tudo e faz de novo. Se o seu dedo sai limpo, ele já passou do tempo em aberto. Isso é um teste simples, muito eficaz. E aí você vai abrir e fazer o assentamento. O do dedo não tem prova não. Ó, outro teste que a norma manda fazer também. Ela manda você, a cada, me fugiu o número agora, mas a cada X metros quadrados lá você tirar placas e observar. Então, como que é a forma correta de assentar? Passei a desempenadeira, apliquei a placa, faço levemente o que a gente chama de DJ, pego o martelinho de borracha, bato e pronto. Então aqueles cordões eles espalharam. Aí algumas amostras eu vou tirar e olhar como é que ficou, para eu ver se o meu assentamento é correto. E aí eu vou controlar, ó, por exemplo, aqui não estava legal não. Aqui não pegou a argamassa. Então o ideal é que eu tenho que preencher a placa toda e essa argamassa tem que estar espalhando a placa toda. Aqui, ó, tirei e está desse jeito, piorou. Outra coisa também que a norma limita, a quantidade. Como é que chama isso aí? Sulcos. Por que serve isso aí primeiro? Por que você não também com isso? Não, tá os sulcos, mas ela não tem esse negócio branco aí, o que é isso? Engobe. O que é o engobe? Só o engobe é colocado lá na fabricação, para ela não colar na esteira também, tá? Enfim. Só que ela vem com esse engobe.
negócio branco dificulta a aderência. Então ele não pode ocupar por norma mais do que 30% da área do Tardos. Senão você tem que limpar. Pegar uma escovinha de cerda de nylon, por exemplo, passar, dar uma tirada nisso. Porque ele dificulta a aderência depois, tá? Aqui, ó. Falei 10 a 15, né? O TP aberto é entre 15 e 20. De laboratório. Então a C1, o TP aberto dela é 15, a C2 20, a C3 20. Aí a C3, os tipos Z, aumentam 10 minutos. Placas também com vocês. Para eu sentar ela, eu tenho o tamanho de desempenadeira correto. Para pastilha pequenininha, eu posso usar a desempenadeira de 6. Dente de 6 milímetros. Acima de 400 centímetros quadrados, ou seja, uma cerâmica de 20 por 20, eu tenho que usar a desempenadeira de 8. Importante. E olha lá, ó, escrito. Não vou ler tudo não, resumindo. Toda fachada tem que usar a C3, com exceção de fachadas de até 15 metros de altura, mediante consulta ao projetista. A C3, direto. E aí a gente pega uma tabelinha resumo aqui, aí a gente vê. Vou traduzir ela aqui para você. A C3, pessoal. Toda situação que você tiver variação de temperatura, a C3. Vou fazer cerâmica numa sauna, a C3. Vou fazer cerâmica para fachada, a C3. Cerâmica para churrasqueira lá perto, a C3. Piso sobre piso, a C3. A C2, piscina de água fria, a C2. Minha piscina é aquecida, a C3. Uso interno, a C1. Uso externo, normal. Por exemplo, vou sentar cerâmica numa casa, a C2. E assim por diante. Beleza? É isso. A minha placa, ela tem alguns parâmetros importantes. Que parâmetros são esses? Vamos olhar cada um. Absorção de água, que eu falei agora há pouco. Eu tenho, pessoal, diferentes classes de absorção de água. Olha o porcelanato, 0 a meio. Eu tenho aqui, ó, o azulejo até 20%. Para a fachada, é daqui para cá. Não posso usar cerâmicas daqui para cá. 6% para baixo. É classe de classificação mesmo. Tá? Outro parâmetro importante é Grace, que fala semi-Grace e Grace. Outro parâmetro, PEI. Lembra do PEI? Sim, PEI 4, 1, 2, 3, 4. PEI de 0 a 5. O que é o 0? Não tem PEI, né? Não tem PEI é porque ela se desgasta muito fácil. Como é que é esse ensaio do PEI? Não tem a figura aqui, mas é um equipamento que roda no esmalte dela para riscar. PEI 0 é porque não tem PEI, ela não risca. Ela risca na alta, muito fácil. Ela na J sem esmalte. Com 100 ciclos ela risca. Aí vai aumentando aqui o número de ciclos, você tem o PEI. Ou seja, PEI 5 é uma cerâmica que você vai usar para um lugar de alta abrasão, desgaste, shopping center, etc. PEI 0, parede, só parede. Aí, à medida que você vai usando para casa, por exemplo, se você vai fazer na sala o cara chega com uma pedrinha, às vezes no sapato e tal. Você não vai colocar um PEI 1 também, você vai colocar um PEI um pouquinho mais alto, porque senão é perigoso chegar lá e riscar sua cerâmica e assim por diante. Eu sei que não é a espessura da placa do azulejo, é a resistência. É a resistência, né? Não está ligado 100% à espessura, não. Tá? De maneira geral, né, se a gente pegar com relação à espessura, aí a gente pensa no porcelanato. Por que o porcelanato tem essa classe de absorção tão baixa? Por que ele é tão resistente? Porque, pessoal, o porcelanato ele é prensado. O processo de fabricação dele é diferente. Ele é prensado, então aquilo ali fica muito denso, você quase não tem porosidade e ele costuma ser mais grosso ainda. Por isso que é o preço que é. Por isso que o porcelanato é bem mais caro, ele é mais resistente, ele é melhor. Por isso que não existe mágica. Se chegar e achar um porcelanato por R$15, Porcelanato líquido que pode condenar Esse é o nome dele, professor. Mas o barro da cerâmica nós falamos tudo junto o texto ali. o barro da cerâmica, do porcelanato, ele é diferente, né? O barro. Sim, a composição muda um pouco também. Tem outros materiais que mudam um pouco a composição. Mas é principalmente pelo processo de fabricação que é prensado e ele é um pouco mais grosso. Mas muda um pouco a composição também. Esse processo de prensa que influencia na vitrificação do porcelanato? Não, a vitrificação já é outro ponto, porque eu estou falando aí a prensa mesmo do material argiloso. Dos poros. Sim.
Se você, essa porosidade que eu estou falando, pessoal, da placa completa. Não é só você pegar o tardoso ou o esmalte, não, é a placa completa. O porcelanato ele tem zero em todo ele, ou seja, como se fosse um esmalte em todo ele quase. Porque a cerâmica normal, o esmalte não entra água, é impermeável. Só que o porcelanato ele é sem porosidade nele todo. Por isso que eu tenho que usar C3 para acertar porcelanato também. Porque eu quase não tenho poro para dar aderência química, física. Esse é um dos pontos. E eu classifico também. A C3 aplicada no pivô, ela gruda também por cima de outro piso. Tipo assim, mas estourou. A C3 ela adere os cristais, aliás, os cristais da C3, ela penetra bem. Não tem essa pergunta. Está confuso, qual é a Não, mas aqui a aplicação, você vai explicar. Ah, você fala escorregou? Bora, rolou no Você não foi idoso? Sim, ué, você consegue aplicar numa placa cerâmica. Em cima de outra placa, piso sobre piso. Piso sobre piso é a C3. É claro, pessoal, o que acontece? Você tem os nomes, a C1, a C2 e a C3. Só que aí você chega na loja de material de construção, tá lá, argamassa, piso sobre piso, o nome. Se você virar o saco e ler atrás, ficou ruim, né? Se você virar e ler atrás, se você virar a embalagem e ler atrás, por norma, tem que estar o tipo lá. Então o cara coloca, porque é o leigo que vai comprar às vezes. Então como é que eu vou saber lá? Chega lá tá, qual que você quer? O vendedor chega, você quer a C1, a C2 ou a C3? Não, ele fala, eu quero para fazer piso sobre piso. Então tá lá escrito na embalagem, argamassa, piso sobre piso. Então, ela tem um pouco a mais ainda, melhor que uma C3, teoricamente. Ela tem mais coisas melhores. E aí eu também classifico, pessoal, pelo manchamento. Então aqui, ó, ela é classe. O manchamento ele classifica de acordo com a substância cerâmica. Como assim? Então se eu coloquei alguma coisa lá, ele não sai de jeito nenhum, é classe 1 para aquele tal material. Se ele sai fácil com água quente, ele é classe 5. E aqui no meio eu tenho outras substâncias, classes intermediárias. Eu vou arrumar esse negócio aqui para passar para vocês, viu, pessoal? Essas letras tudo junto aí, ficou legal. Problema de compatibilidade aqui, não sei. Hã? O tamanho da placa dele, porcelanato enorme na fachada. Sim, vou falar, calma, tô chegando. Outros materiais. Ó, Bota a hashtag na frente. eu tenho aqui, pessoal, como é que chama isso aqui? As pastilhas, né? Então ela já vem pronta, que tem pontinho de cola lá só para aplicar, né? Eu tenho também revestimentos que usam insertos metálicos. Essa figura aqui não está tão boa, mas essa aqui está melhor. Essa. Ó. Já passou numa fachada que você bateu, e você viu que era oca. Por quê? Porque tem um insert metálico lá. Essa é a solução que está se adotando, principalmente para revestimento de pedra. Porque antes a pedra era sentada com argamassa. Imagina uma pedra de 2x2 caindo. E professor, a pastilha ela dá menos problema do que os azulejos. Dá, porque a pastilha ela consegue se adaptar, você tem mais juntas. A junta, pessoal, de assentamento, ela não está ali à toa não, ela está ali para permitir o revestimento movimente. Não é à toa que a junta está ali. Ó, vou chegar, o próximo slide. Aí a gente tem a fachada ventilada, que permite circulação de ar também, né? O que muda para a fachada ventilada? A fachada ventilada é legal, é com insert metálico e ela é aberta também aqui pela frente. Está geralmente feita com pedra, mas ela tem as aberturas aqui, então o cara não fecha com o selante ali, com o rejunte, ele deixa umas aberturazinhas. E aí, por troca de ar, o ar quente tende a subir. Então ela fica constantemente trocando ar aqui dentro. E aí melhora o desempenho térmico. E claro, você criando uma camada, não deixa a umidade passar ali também. A CM se usa muito. Lá em Londres usa muito a CM também, mas lembra que pegou fogo num prédio lá na fachada também? Isso gerou discussão aqui no Brasil. Eu cheguei lá, a CM estava tacando pau. Estão usando muito. Chegando nas benditas, das juntas. Quais são os tipos de junta para revestimento, pessoal? Bom, primeiro, toda junta tem a mesma função. Qualquer junta que eu pegar, ela tem a função de dissipar as tensões daquele local, principalmente de origem interna. Principalmente. Pode ser também umidade, mas é principalmente origem interna. Para dissipar tensões de origem interna. Quais são os tipos de junta que a gente
tem principais no edifício. Você tem junta de assentamento, que é aquela junta do revestimento, o rejunte, junta de assentamento. Você tem junta de movimentação, vertical e horizontal, que é essa junta que eu falei aqui para vocês, 3 em 3, 6 em 6. O que mais? Me ajuda aí. Junta de dilatação ou junta estrutural. Primeiro, gente, se eu quiser chamar todas essas juntas de junta de dilatação, junta de movimentação, eu posso, porque todas têm a mesma função. A gente costuma separar por esses nomes para não confundir, né? A junta estrutural ou de dilatação é aquela que corta a estrutura como um todo. Ela literalmente corta a estrutura. Então, se eu tiver uma junta de dilatação nesse pilar aqui, na verdade não é um pilar, são dois pilares. Ele corta, você passa assim, você já passou, de repente você viu um corte na estrutura. Ele corta tudo, pessoal. Se você vier na junta aqui, se você tirar o selante dela, tirar a junta estrutural aqui, você conseguiria ver até lá embaixo. Porque é literalmente uma abertura que tem no prédio. É para quê? Para a estrutura do prédio conseguir trabalhar. Essas aqui que eu estou falando é para revestimento. Tem uma distância mínima. O que se trabalha usual é entre 20 e 30 metros para a junta estrutural. Mas isso aí é a critério do calculista, teoricamente. Bom, isso é uma das explicações também, muitas das vezes, para parecer muito problema hoje. Os prédios tendem a ser, muitas das vezes, não são tão deformáveis. E aí, aquilo que é trabalhar, não trabalha, e o que está por cima. E outra coisa também, em hipótese alguma, eu posso colocar nenhum material de acabamento por cima da junta estrutural. Que é comum também, eu vou mostrar para vocês. Um abençoado que fez aqui. Então as bênçãos, a gente faz cada coisa. Aqui, ó. Aqui tinha uma junta estrutural. O que a bênção fez? Passou gesso. Perdeu rapidinho. Logo o gesso, né? Logo o gesso. Se fosse revestimento cerâmico, acho que ia ser pior, ia estourar. Aí voa o revestimento lá e não sabe nem de onde. Gesso. Não, isso é um prédio comercial. Não vou falar onde é. Ética, autoescola. A casa estava aberta. Abaixou uma presa aí, né? Pessoal, então as juntas estão lá para evitar o desplacamento, o descolamento, sabe? Porque o revestimento ele vai movimentar. À medida que ele esquenta, esfria, ele vai fazer isso aqui, ó. Olha que eles. Esquenta, esfria, esquenta, expande, esfria, contrai. E fica isso. Por fadiga, rompe, cai. Quando isso acontece do lado interno também? Acontece, Acontece. Você não vai fazer junta de movimentação de fachada do lado interno. Mas a junta de assentamento ajuda com relação a isso. Pronto, chegamos na junta do preenchimento dela que eu quero mostrar para vocês. Bom, primeiro, o PU ele é aplicado dessa maneira. Se você pegar hoje aqui em Brasília, 99,9% das juntas de fachada são com PU poliuretano. Só que o poliuretano tem mostrado um desempenho não tão bom assim. Teoricamente, qualquer material de junta teria que durar 5 anos. Você viu que tem que revisar com 3. Te mostrei no laudo lá, norma de desempenho. Mas ele tem que durar 5. E PU não está durando 5 aqui em Brasília, não. Está durando 3 no máximo. Está ficando todo fissurado já. Então, tem algumas pessoas trocando utilização para um selante de base diferente, tá? A base de silicone, mas não é silicone normal, não. É um selante específico para fachada. Tá? Tem uma marca que estão usando bastante, chama Dow Corning. Estão trocando o PU porque ele não tem apresentado um desempenho para os 5 anos. Mas ninguém ainda fez um teste também que a gente não tem. Eu quero até colocar um teste desse para rodar, porque as pessoas estão fazendo, igual começaram a fazer o PU. Ninguém sabe ainda o tanto que vai durar isso, porque está trocando esse aí agora. Então ninguém não tem nenhuma fachada com esse selante aplicado 5 anos para a gente saber como é que ele vai ficar. É literalmente o teste. É parecido com aquele ali. Tá? Por quê? Mesmo meu PU ou meu silicone, então esse aqui é um silicone errado. Esse aqui é um silicone normal lá de interno que o cara colocou. Como é que ele ficou? Vai ficar todo preto, suja. Não é. Tem que traz para a fachada. O meu PU, ele também vai abrir. Olha o exemplo aí. PU
de R$18 craquelado com 1 ano e meio e PU de R$44 craquelado também. Esse aqui é a base nova que está usando. Silicone neutros alcoólicos resistentes a raio ultravioleta. Aí aqui tem um exemplo, você vê que o custo dele é similar, não é que é absurdamente caro diferente do outro, não. Está parecido o custo. Esse alcoólico aí, os peões não gostaram demais, né? Desculpa? Desse alcoólico aí, os peões não gostaram demais. O pessoal da obra. Entendi, Alcântara. O ideal ainda, pessoal, é que antes de executar, então a junta está aqui. Estão vendo as juntas aqui, ó? Dá pra ver? O que é esse negócio branco que está na junta e no canto das janelas? Isso aqui, ó. Venda friso. Isso é uma espécie de impermeabilizante, só que ele é diferente porque ele é extremamente elástico. Esse aí da Balquil tem capacidade de elasticidade de 300%. Ou seja, se você esticar ele fica 3 vezes o tamanho dele. E ele precisa, por quê? Querendo ou não, pessoal, onde eu crio a junta é a região que eu estou criando para ter movimentação. Então vai movimentar, não precisa ter um material flexível. E a ideia da junta é, eu crio a junta para que fissure ali. Então a chance de ter uma fissura próxima à junta é gigantesca. Aí a junta tá na janela, né? Tá vendo que tá morrendo aqui? Igual eu falei, igual essa aqui, ó. Tá igual essa, não tá passando por cima. Aí, ó, ele coloca isso aqui, por quê? Porque a ideia é fechar também essas fissuras e ao mesmo tempo eu conseguir dar um acabamento posteriormente. Porque imagina se o PU falhar um pouquinho. O PU já fala selante. Se ele falhar, a água entra. Por isso que eu tenho que colocar o selante, senão eu deixar ela aberta. Porque senão a água vai entrar. E aí se eu não tivesse cuidado, aí a água segue. Porque a chance de ter uma fissura ali é muito grande. É igual você pegar corte de piso de garagem. Tem aqueles cortes no piso, já viram? Geralmente a cada 1,5 metro, mais ou menos, você tem um quadradão lá e os cortes. Aquilo ali é um corte feito com serra de corte, dependendo da espessura do piso. Se tiver um piso, por exemplo, de 8 centímetros, você vai cortar ali uns 4 descendo nele. Aquilo ali é para o piso conseguir trabalhar, senão ele ia fissurar todinho. Isso, mas ali é só um corte mesmo, não é estrutural. Aí essa junta está ali para permitir que o piso fissure, mas ela está sobre um piso que não é estrutural, a laje está embaixo dele. Então o corte está no contrapiso, né? O piso está em cima. A chance de ter uma fissura onde está tendo aquele piso, onde está tendo aquele corte, é quase 100%. Porque eu criei aquele local para ele movimentar. Entendeu? Só que aí aquela laje não é uma laje que vai estar exposta à água constantemente, por isso que há grandes problemas também por conta disso. Por isso que, mas o ideal é que eu colocasse um selante ali, né? Mas na maioria dos casos você não vai ver um selante posicionado nesse tipo de junta. Tá? Então, manifestação em junta a gente tem bastante. Vamos ver as figuras, em vez de falar sobre isso. Por exemplo, quanto mais escura a minha fachada, pior para mim, a cor da fachada. Sem junta. O que piora para mim quando eu coloco uma cor mais escura aqui? Qual que é o parâmetro? A absortância. Por exemplo, essa fachada com certeza vai ter uma temperatura muito mais alta do que uma fachada branca. Ou seja, façam fachadas com revestimentos claros. Pelo amor de Deus. Aí as defluorescências que a gente já citou, né? Ó, essa aí foi ninja, pegou um desplacamento lá. Flacou. Ele pegou o momento que caiu, do lado direito, do outro lado. Ó, aqui tá descolado, tá vendo? Estufou. Aí as pastilhas também, ó. Aqui saiu o selante, aí você já está vendo o tarucel, mas aqui você já vê que o tarucel está errado. Por quê? Diretriz normativa. Esse cara aqui, ó, tem que ser entre 25% e 30% maior que a espessura da junta. Vamos supor que a sua junta aqui, ela tem X, ou seja, o seu tarucel tem que ser X mais 30% maior, para ele entrar e ficar paradinho lá, senão ele fica solto, e ele não faz a função dele. Justinho. Junta estrutural, já falamos sobre ela, vai cortar a estrutura, você pode dar o acabamento dela dessa mesma forma. Tem gente que prefere colocar o isopor, depois coloca o selante. O ideal é que ela não fique aberta, porque senão vai entrar água ali, vai cair sujeira, etc. Tem que selar ela. Tá? Dessa maneira, por exemplo, se ela é estrutural.
nossa junta de assentamento, tá? Que eu vou preencher com rejunte. Igual eu falei, temos rejunte cimentício, rejunte epóxi, rejunte acrílico, tem uma infinidade de rejunte aí no mercado. Mas se eu for separar eles em grupos, eu tenho só 2 grupos. Que eu tenho basicamente os rejuntes de tipo 1 e rejuntes de tipo 2. Qual que é a diferença? Alguém sabe? Não, nem quanto material, né? Quanto especificação mesmo. Rejunte tipo 1, pessoal. Vem aqui, ó. Restrita a locais de impacto não intenso. Ou seja, onde não tem muita movimentação, tipo 1. Onde tem muita movimentação, tipo 2. Então é importante você estar atento a isso. Beleza, você pode comprar lá pelo nome comercial também. Você vai acabar caindo no tipo 2, por exemplo. Mas se você não vê o nome comercial lá bonitinho, vire e procure o tipo 2 para o local que você tenha muita solicitação, que ele é mais flexível que o outro. Aí aqui tem a sequência executiva que eu falei. Ele vai aplicar a argamassa colante com a desempenadeira adequada, como eu te falei. Ah, passei aquele gráfico da desempenadeira, tinha um ponto importante lá, estava do ladinho, acabei esquecendo. Hã? Pronto, não, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Tá lá naquele slide, se eu voltar lá, vou voltar lá, vou citar aqui com vocês. Pessoal, em algumas situações eu preciso fazer o que a gente chama de dupla colagem. O que é dupla colagem? Eu vou passar argamassa na placa, vou passar argamassa na base. Qual é essa situação? Internamente, tá? Internamente a cada 900 centímetros quadrados. Como assim? Cerâmicas acima de 900 centímetros quadrados, tanto na parede quanto no piso, eu tenho que fazer dupla colagem, internamente. Ou seja, se eu tenho uma cerâmica 30 por 30 para cima, eu tenho que passar na base e passar nela em sentidos opostos para colar. Externo, 400 centímetros quadrados. Se eu tenho uma cerâmica de 20 por 20 para cima, cerâmica, base, sentidos opostos, perpendicular, ó, 400 centímetros quadrados. Está lá naquele slide da largura do é para colar melhor? para que eu garanta a aderência e a melhor execução. Está vendo a quantidade de variáveis que eu já falei aqui? Por que não é fácil executar esse revestimento? Mas se você executar ele da maneira correta, você não vai ter problema. Mas é muita coisa realmente. É muita especificação. Isso da biblioteca da Católica, lá acho que 97, 98, quando fizeram o primeiro piso lá, deu problema por conta da dilatação. Eram pedras granitos, eu acho, e eram muito próximos, e a gente dilatou isso todo dia, tem que ser refeito. Talvez por uma falta de junto estrutural no prédio também. Né? Aquele prédio ele é uma lapada, ele é muito robusto. Você pega o pilar daquilo ali, é um absurdo, porque é como uma biblioteca também, né? Mas ele é muito robusto aquele prédio. Não sei exatamente qual o problema que tem sido, mas talvez por isso. Então, beleza, pessoal. Passei esse empenadeiro dentado, coloquei aquele processo que eu te falei, ó, fez o DJ lá, que também não é, coitado, não é porque ele está colocando aqui fazendo assim, não. Pequenininho o movimento, martelinho de borracha, e aí depois você vai fazer o rejunte. Mão aberta. Então você preparou o rejunte, aplicou ele aqui, tem gente que gosta de aplicar com aquele rodinho, igual rodinho de pia, aí passa aqui assim, fica sujo mesmo. Depois você pega uma esponja molhada, passa, enxugar acabado. Limpa, acabou. Nessa situação aqui, pessoal, ele está cortando a junta de movimentação depois de tudo, não é o ideal. Como que a gente executa aquela junta lá? Corte. Assim que você executou o emboço, que ele secar ali inicialmente, antes dele, a hora que ele estiver entrando em pega, já passou da pega um pouquinho, você já faz o corte da junta no emboço. Tem uma ferramenta para isso. Isso. Tem uma ferramenta de corte para isso, já não tem a foto dela aqui. Mas você faz o corte lá, beleza. Aí, depois você já vai assentar a placa modulada, bonitinha, saindo daquele ponto, entendeu? Diferente de você cortar depois. Aqui seria uma situação, por exemplo, eu tenho um prédio. Eu estou vendo que talvez vai dar problema, porque já deu problema de movimentação. Posso cortar a junta lá. Só que eu posso cortar com maquita ali, com serra de corte depois. Vou fazer do mesmo jeito. Só que cortar depois para executar do zero não é o melhor, não é o ideal. Beleza?
E aí depois eu vou fazer. Como é que eu dou acabamento naquela junta que eu te falei aqui? Junta de movimentação. Está lá o corte dela. Então imagina que agora eu cortei certo, cortei antes, executei a argamassa colante, apliquei a cerâmica, estou lá com o espaço. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que lavar, limpar. Algumas pessoas recomendam o jato de ar. Tá? Você tem que tirar a sujeira de lá de dentro. É recomendado, inclusive, passar álcool, para tirar qualquer resíduo de sujeira mesmo. Beleza, tá lá bonitinho, limpinha? Eu vou aplicar fita crepe, embaixo e em cima. Aqui, ó. Para eu poder aplicar o PU. Aí a gente faz uma galgazinha de madeira, uma pecinha de madeira, por exemplo, assim, ó. Para eu conseguir colocar o tarucel. Por que eu faço a galga? Para ele entrar e ficar do tamanho correto. Porque se eu não fizer a galga, se eu for colocar com a mão, ele pode ir até o final. Por que eu coloco o tarucel? Isso eu já falo, delimitador de profundidade. Porque senão eu não ia conseguir controlar a espessura do selante. Ia ficar um negócio tipo assim, eu ia colocar o selante e entrar lá para dentro. Então o tarucel ajuda a economizar selante. Delimita a profundidade. Por isso que eu tenho que usar uma galgazinha para colocar ele. Entendeu essa história da galga? Vou fazer uma pecinha de madeira com dente. Aí eu vou passando ela assim, e o dente é exatamente da profundidade que tem que ficar no tarucel. Aí depois eu aplico o selante. Tá? Apliquei a fita, e aí como que eu dou esse acabamento? Está lá o meu selante, ó, com aquela bisnaga. Aplicou o selante, ele pode pegar a colher, espátula, e passar aqui para tirar o excesso. Puxou a fita, ficou lá a sua junta bonitinha. Ah, vou fazer sem fita, como é que vai ficar? Uma bosta. Ó, exemplo de projeto de junta de movimentação. Aqui, detalhe de projeto que você colocaria no projeto, tá vendo? Então, o detalhe do projeto mostrando a junta, ela cortando tudo. Qual o tamanho dessa junta? Aí vem a pergunta. Pessoal, no mínimo, 1,5. É o mínimo do mínimo. Geralmente as juntas aqui no Brasil são maiores que 1,5, entre 1,75 e 2. 1,75 mais ou menos. Tá? Mas por que eu estou te colocando o tamanho? Porque a gente tem um negócio que chama fator de forma, que é a relação da espessura com a profundidade. Cuidado que profundidade aqui, ela corta todo o revestimento. O que eu estou falando é a profundidade de aplicação do selante. Tá? Como assim? Se a minha junta, meu fator de forma, ele é igual a 2. O que quer dizer 2? Quer dizer que a minha profundidade do selante tem que ser, no mínimo, metade da espessura da junta. Ou seja, se a minha junta tem 1,5, significa que eu tenho que ter, no mínimo, 0,75 de selante. É aí que eu determino a minha galga para poder aplicar o tarucel. Entendeu? Metade. Então, isso é a metade disso. Não estou falando da camada. A camada como um todo vai ter, bota aí, 3 mais meio, quase 4 centímetros essa camada vai ter. Imagina eu aplicar PU com 4 centímetros. É dinheiro, não dá não. Muito caro. Olha lá, 2 para 1, tá? Fator de forma. Vamos ver agora como é que fica se aplicar sem fita. A fita colocou lá o tarucel, né? A fita aplicada igual. Ó, bonita a fita. Ó. Não, ó. Aqui. O tarucel está muito grande também. Olha o tamanho desse tarucel. Aí vai aplicar o selante. Aplicou o selante errado, ó. Não colocou o selante total. Você tem que deixar lisinho, reto. Faltou selante ali. Essa aí tá até bonitinha, tá adequada, já é outra. E aqui é sem fita, olha que bonito que fica. Ficou massa. Sem, só porque não colocou a fita. Já era, pessoal. Porque se você chegar aqui e tentar tirar esse pedacinho, sai tudo. Não, já era. Isso seu não, né? Hã? E pra fechar, gente. Pra fechar. Acho que eu nunca vou conseguir fazer a aula de vocês até essas 2 semanas. E para fechar, o último tipo de junta principal que a gente tem, estou falando dos principais. Principais, são pelo menos 4, tá? Junta de assentamento, junta de movimentação vertical e horizontal, junta de estrutura, dilatação, movimentação, e falta uma aqui,
que a gente chama de junta de dessolidarização. Que junta é essa? É da prova. Junta de quê? Essa do homem aí. Pessoal, junta de dessolidarização. Juntas de quinas e mudanças de plano. Não é sempre que você vai executar ela. Porque o acabamento dela, beleza, você tem que ter uma junta lá, você tem que ter um rejunte lá na quina também. Mas estou falando, essa junta ela tem o mesmo acabamento que essa. O mesmo. Tem que cortar até o final, aplicar o delimitador de profundidade, o TU, mesmo acabamento. Quando eu vou fazer junta de dessolidarização? Principalmente quando eu tiver balanços e regiões muito avançadas na fachada. Como assim? Imagina que eu tenho uma fachada que em planta, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que em planta está aqui minha fachada. Aí imagina que eu tenho uma sacadinha aqui, mais ou menos isso, inventei doideira. Onde eu especificarei junto de dessolidarização? Aqui, aqui, aqui e aqui. Balanços e regiões muito em avanço nas fachadas. Ela é uma junta vertical também. É igualzinha a junta vertical que eu mostrei de movimentação. Mesmo acabamento, só que ela fica na quina. Dessolidarização. Beleza? Esse é o tipo dela. Você pode deslocar ela um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Não fazer exatamente na quina. Qualquer junta, assim, se você pegar a parte central, que é para a junta trabalhar mais, você tem um limite para deslocar ela. Qual é esse limite? Nunca pode ser superior à espessura dela. Como assim? Vamos supor, eu estou na interface da viga e a espessura da minha junta é de 1,5. Se eu coloco ela mais do que 1,5 longe do eixo da viga, eu não consigo dissipar aquela tensão. Ela já não é mais eficiente. Entenderam a ideia? Ou seja, o meu limite para afastar a junta de um ponto crítico é no máximo a espessura dela, para que ela seja eficiente e ela consiga dissipar aquela tensão naquele ponto. Tá? E só para fechar os principais detalhes construtivos que vão ter que ter no projeto, aqui é mais figura. Ó, aquela tela metálica também, né? Que é a tela eletrosoldada, aqui está a espessura dela, lembra que eu falei, ó, fio 1.24, você perguntou lá, tá? 25 por 25, 2,5 por 2,5, a abertura da malha, você pegar a malha, 2,5 por 2,5, e aí as telas. Aí tem uma outra tela também, que eu já mostrei para vocês semana passada, que é a tela que fica entre a camada de argamassa. Que situações que eu vou usar ela? Tá vendo que ela está bem no meio? Que é uma tela. Então a norma coloca, por exemplo, você vai usar isso aqui quando você tiver que fazer um revestimento muito grosso para corrigir desaprumo, mediante consulta ao projetista. Então o revestimento vai ficar muito maior. Coloca a tela metálica lá. E também para quinas de janelas. Como assim? Quando você tiver quinas de janela, você tem a verga contra a verga. Na parte superior está a junta, não está? Aí na parte inferior, o que você faz? Coloca uma tela. Assim. Onde está essa tela? De frente está assim. Se eu olhar de lado, na metade da argamassa. Eu assento a primeira cheia, a gente chama. Vou pegar a tela 50 por 50 com esse corte aqui. Vou posicionar ela na quina e vou assentar o restante. Isso aqui é para só embaixo. Porque em cima o que eu tenho? A junta. Não, eu tenho verga contra verga. A verga está aqui contra a verga está aqui. Não é para eliminar a verga contra a verga não, cuidado. Isso aqui, pessoal, é para quê? A verga contra a verga, elas impedem a movimentação da base. Mas e o revestimento? A junta em cima. Essa junta não corta a fachada toda? Por que eu vou colocar a tela se a junta está aqui para movimentar já? A tela vem embaixo para movimentar também. Certo? Outro exemplo de tela aí. Aí é então, isso. mesmo que é na veiga, tem que ter a tela. Tela, é isso. Aquelas calças de Eu coloco a metade, eu quero
Eita, faltou um ponto importante. Só falar, desculpa, falta só isso, é de verdade. Ó, pessoal, recebimento. Te falei do recebimento da fachada de revestimento argamassado. Lembra do 03? Como que é o recebimento de revestimento cerâmico? Tá? Essa tabelinha aí. Aquele mesmo ensaio. Todo mundo pegou o ensaio de arrancamento? Só que agora, a norma nova que saiu, ela coloca mais 2 ensaios. Você viu que aquele lá ele fez a camada toda, né? Do revestimento argamassado. Essa aqui é um pouquinho diferente. Qual a diferença? Eu tenho 2. Resistência superficial e aderência das placas. Eu vou pegar aquela mesma base da colinha. Essa daqui, ó, quando eu estiver fazendo a argamassa, que eu chegar no emboço, executei o emboço, deu 28 dias, eu vou pegar, vou colar nele, só colar, sem fazer corte nenhum do cercólogo. Vou colar. Colei, peguei o equipamento, puxei. 12 pontos a cada 2.000 metros quadrados de fachada. 12 pontos a cada 2.000. O ideal é fazer meio perto, igual a gente viu lá naquele vídeo. Qual o valor que tem que dar? Esse já é acima de 0,5. A norma permite que dê entre 0,3 e 0,5 para 8 pontos. Mediante consulta ao projetista. Olha o consulta ao projetista de novo, toda hora ela fala isso. E o outro é das placas ao emboço. Agora você vai pegar uma maquita, você vai fazer um cortezinho levemente, ou então a serra-copo, você vai entrar um pouquinho, a hora que chegar na argamassa colante, você para. Só um pouquinho na argamassa colante mesmo. Aí você vai colar na cerâmica. Então vai acabar de fazer o revestimento e vai fazer esse. Colei na cerâmica, puxei o arrancamento. Esse é para ver a placa no emboço. Mesmo critério do anterior. Isso era 13755. Aí aquela outra norma que eu mostrei, ela também manda fazer com a cerâmica da camada total. E aquela norma não caiu, ela está válida ainda. Isso é até uma discussão com quem faz projeto, com quem mexe com fachada. Eu já liguei lá para um cara da Paraíba para ver o que ele pensava. Porque a norma sai e a gente quer interpretar a norma. Porque a gente antes usava aquele parâmetro que eu mostrei do 03. Aí chegou agora em novembro e saiu isso aqui. A gente foi pego de surpresa. Beleza, a gente passou a seguir isso aqui. Mas a minha dúvida era, e do cara da Paraíba lá também, eu sigo isso aqui só, ou sigo aquele lá só? Ou sigo os dois? Aquele outro que eu mostrei, 03, da camada toda. Você viu que esse aqui não faz a camada toda. Um é da base para o emboço e o outro é da placa. O que a gente tem feito? Seguido os dois. Então a gente faz esses dois e faz aquele outro. Só que aquele outro para a placa cerâmica, a gente faz da camada toda. Então espera acabar, acabou de executar, corta até o final e puxa tudo. Só que aí o valor de referência para a gente é o 03. Mas eu entendi, porque é da norma anterior. Porque esse aí você está testando a aderência do próprio poço, Sim. do outro chapisco. Então, sim, de certa forma é, mas a norma não caiu a outra. Então está aberta a outra norma. Então o que tem sido feito? Tem feito aquele lá, mais esse aqui. Porque aquele lá não tem esse critério de área bem colocado. Querendo ou não, esse aqui é uma área muito grande. Então não vai ficar tão caro fazer os 3 também, porque esse aqui é uma área muito grande, aí dá para fazer. Certo? Agora eu acabei. Então é isso, pessoal, eu pedi para a professora Keila me passar o retorno dessa documentação, porque para mim poderia ser tudo escaneado, só que eu não sei a que título, porque esse semestre mesmo vai ter a visita do MEC. Aí eu não sei se isso impacta, por exemplo, o MEC chegar aqui, a documentação de vocês está escaneada. Eu pedi para ela me dar um retorno com relação a isso, ela ainda não deu. Mas assim, o que talvez eu vou fazer? Porque semana que vem vai ter a eleição e está previsto para a semana que vem. Então eu vou pegar, fica esperto no Black essa semana que eu vou postar lá. Porque possivelmente eu farei isso. Eu colocarei para entregar no sábado que vem escaneado. Você vai me mandar escaneado para eu fazer a conferência. Aí no final do semestre eu vou ter que pegar um papel mesmo, físico. Possivelmente vai ser isso, tá? Mas ainda não é 100% certeza. Eu vou mandar essa semana um aviso lá no Black, tá? De qualquer forma, se for para entregar o físico, está cancelada a entrega física para o sábado que vem, porque não tem como entregar, tá? E quando eu marquei a data, eu nem me liguei em eleição. Não liguei. Você não acredita no Não.